ar mais um episódio do Metro Quadrado Podcast, o primeiro de 2023, é isso, mano? Começamos antes do carnaval, a gente é foda, porque diz que só começa o ano depois do carnaval. A gente começa antes. No Metro Quadrado é com antes. venda e com metro quadrado. Isso é desculpa pra gente não ter gravado em janeiro, mano. A gente não gravou em janeiro, ridículo. Ah, mas isso. janeiro foi Janeiro é férias, né? Janeiro é férias. meio férias e meio trabalho pra caramba. Aí você tem que, né? Mas ó, pra quem tá nos acompanhando e já nos segue desde o ano passado, feliz ano novo pra você que está nos vendo. Hoje na mesa nós temos duas pessoas novas para embelezar essa mesa, né? Para embeautificar. Vai deixar mais, né, mais atrativo, porque pra nós E aqui esse ano eu fiquei sabendo que Tá tempo. para os corretores de imóveis, a picanha prometida pelo governo Lula na campanha, o churrasquinho, vai vir em forma do que, Luiz? de imóvel E em qual formato? do Minha Casa Minha Vida. Eu acho. Eu Que acho inclusive que o grande... tá mudando o nome de novo, né? Tá voltando pra ser Minha Casa Minha Vida. Pra Minha Casa Minha Vida. E tem data já? Eu ouvi Não, falar que tinha não. data pra sair. assim. Antes de mais nada que ele responda, vamos apresentar o nosso Vamos convidado. apresentar, Senhoras e verdade. senhores, com vocês, Marcos Seleghini. Falei certo? Falou certinho. Show de Seleghini. bola. Aplausos para quem estiver ouvindo a gente aí. Correspondente Caixa Econômica, sabe tudo, é isso? Quase tudo, né? O que Quase não sabe tudo. vai buscar, né? Ah, boa. E aí, ó, já do ladinho, já para colocar o arroba ali, eu tô com a Larissa Bicaleto, que é a Larissa. nossa nova gerente focada em primeiro imóvel, em subsídio do governo, em Minha Casa Minha Vida, em realizar sonhos, em fazer a coisa toda Isso acontecer. É isso? O Isso mesmo. que você perguntava? Não, eu perguntava pra ele, mas eu vou começar, já que você começou a apresentação, você falou que ele é especialista na Caixa e tal, e o Marcos Seleghini, até onde eu sei, a gente estava conversando, ele tem uma vasta experiência bancária. Antes mesmo da Caixa, você trabalhou em outros bancos. Trabalhei. Eu tô no mercado financeiro já faz mais ou menos uns 15 anos que eu tô 15 no mercado anos. financeiro. Trabalhei no Santander, trabalhei no Bradesco, prestei serviço para o Banco do Brasil, HSBC. 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 Não tem mais HSBC, não né? tem, entrega idade, inclusive. Entrega HSBC, idade. quem não conhece, pode, mano, entrega não pode. idade. Você tem que falar que você era boy. Nessa época eu era boy. Bamerindos, né? Nossa, aí já complica. O tempo Aí- passa, o tempo voa. Mas eu saí em 2017, que eu tava no desafio do Itaú. E aí eu tinha sido transferido eu fui para Araraquara, São Carlos, Araçatuba e Jaú. Aí quando eu fui para Jaú, 2017, eu falei, pô, cansei. Vou estabelecer moradia de novo. E aí foi quando abri o correspondente aqui em Bauru e tô desde 2017 como correspondente mesmo, atuando só no crédito imobiliário. Perfeito. E a gente estava falando aqui no off, então, que quando a gente estava falando de crédito imobiliário, estava brincando aqui, disse que esse ano o governo separou 10 bilhões para 10 bi. serem investidos no Minha Casa Minha Vida. O programa Casa Verde e Amarela flopou no governo do Bolsonaro. Sim. Acredito que muito pela pandemia, Com não pela certeza. diretriz do governo em si, mas nenhum governo começa e acha que vai ter aí 2, 3 anos de instabilidade geral, de emergência e de cruzamento de um monte de recurso para... Cara, imagino que quem estava no governo passou por essa pandemia deve ter ficado todo mundo maluco. Todo A gente viu por tanto de ministro da Saúde que saiu, né? Sem ser partidário ou não, outro governo foi eleito, um governo que já tinha como bandeira o sucesso do Minha Casa Minha Vida, que no governo PT foi sim um sucesso, não tem como negar. Sim. Bolsonaristas de plantão me perdoem, mas foi a Foi. a maior bandeira do governo Lula e é um programa de sucesso, uma Com certeza. marca Com Minha certeza. Casa Minha Vida que pegou, né? E a gente tem essa sensação, a gente estava falando assim, poucos corretores sabem que antes de vender um imóvel, um primeiro imóvel Minha Casa Minha Vida, ele vende o quê? Crédito. Ele vende crédito. E ele tem que saber o básico de crédito, né? Tem. O que tem que saber um corretor de imóveis para começar a conversar com o cliente dele? Se a gente for falar de programa, né, habitacional, algum programa de incentivo, tem que saber primeiro as regras do programa. Porque assim, ninguém joga jogo de futebol achando que tá jogando vôlei. Perfeito. Então você tem que saber um pouco da regrinha do jogo, tal, ali para poder realmente começar o atendimento. Então assim, qual que é a renda que o cara vai enquadrar no Minha Casa Minha Vida? Qual que é o teto do valor do imóvel do Minha Casa Minha Vida? O que eu preciso? Preciso ter FGTS? Não preciso ter? Sabe? Tem que ser o primeiro imóvel? Tem que morar perto? Tem que morar longe? Então, assim, essas coisas que o corretor ele precisa ter isso em mente para poder oferecer o produto certo. Então vamos do respondê-las princípio, todas elas. Mas lá do princípio, o que é o Minha Casa Minha Vida? Programa de habitação com incentivo do governo.
Isso é o básico. Mas ele incentiva falando, vamos, mano, compra Não. seu imóvel que eu tô aqui. É pompom, camiseta do cara, não. O que o governo faz para esse incentivo? Subsidia a taxa, dá subsídio mesmo, dá o dinheiro, né, em forma de incentivo para a pessoa. Isso é um programa voltado para o público de baixa renda. O que é baixa renda? Por favor. Tá? É o cara que ganha ali de 1.200 até uns 1.800 tem um bom subsídio. Até R$ 3.000, R$ 2.999 ele tem subsídio ainda, mas aí vai diminuindo. O subsídio, como é que ele funciona? Quanto menor a renda, maior o subsídio. Quanto maior a renda, menor o subsídio. Então, para ser didático, quanto menos eu ganho, mais o governo paga para eu Mais o comprar. governo paga. Mais ele me dá. Em contrapartida, você tem menos crédito. Menos crédito. Então Exato. vamos lá. Para você que está nos ouvindo, seja você corretor de imóveis, ou seja você um interessado em adquirir com a gente apartamento através do programa Minha Casa Minha Vida. Fazer o financiamento com o Seleguini. Eu faço, por favor, né? Porque a gente está sabendo, depois a gente vai entrar nisso, guarda aqui ó, no teu bolsinho, que imóveis usados tá top aí pra gente bacana, conseguir usar, né? bacana, Mas a gente vai legal. falar disso depois. Programa Minha Casa, então, a Minha Vida é um incentivo do governo para que você adquira o seu primeiro imóvel. Você só pode usar isso uma vez na vida. Fato ou fake? Fake. É mesmo? Fake. Por quê? Porque o primeiro imóvel, na verdade, não é uma vez na vida, né? O primeiro imóvel é sempre que você tem um primeiro imóvel. Tive meu primeiro imóvel, usei o incentivo do governo. Vendi esse imóvel. Vou comprar outro imóvel? Primeiro imóvel. Você não vai ter o subsídio, mas você vai ter a taxa subsidiada e vai entrar no programa do governo. Então, olha só como não é Eu tão perco algumas regalias, mas eu continuo com outras. Continua com não outras. usufrui do programa de forma integral. Não usufrui de forma integral. É. Então eu perco o subsídio, mas eu continuo com a taxa de juros mais barata. Exato. Então, Minha Casa Minha Vida é um auxílio do governo para que você compre um imóvel enquadrado na sua renda. Então, não é nem o primeiro imóvel, mas ele quer capacitar todos os brasileiros que têm uma faixa de renda que ele considera acessível para um financiamento vinculado à Caixa Econômica Federal. Tem que ser vinculado, né? Ou o Banco do Brasil. Ou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, assim, eles fazem, não tem uma expressão no mercado imobiliário, principalmente da linha de governo, né, que é o programa Casa Verde e Amarela, que provavelmente, com certeza, vai virar Minha Casa Minha Vida novamente. Mas eles fazem, mas eles não querem esse problema. Vamos chamar de problema. O BB. O Banco do Brasil. Então, Por conta de Mas a spread bancário, tá? é verdade que os outros bancos estão brigando para entrar também no programa? Eles brigam para poder entrar com recursos de FGTS. Alguns bancos já usam, que é a linha do Procotista, que é uma outra linha subsidiada do governo também, tá? Existe umas outras regras, tudo. A gente pode falar disso hoje ou vocês... Na próxima. O Procotista na próxima. A gente Senão vai a gente vai falar. ficar aqui até depois de amanhã. Mas é porque eu tenho muita curiosidade dessa coisa do Procotista. É legal esse interesse do banco de entrar. A construtora, ela tem que estar cadastrada dentro da Caixa Econômica Federal. Não é o cliente que decide se é Banco do Brasil ou Caixa Econômica, mas sim o processo, já falando isso de aquisição já de apartamento, tá? Na planta. Não vou ainda para o caso da construção. Não, tá. Para a gente adquirir um primeiro imóvel, geralmente é a loteadora, a construtora, que tem que estar dentro do programa da Caixa? Na verdade, são um conjunto, né? Tá. A construtora, ela faz o empreendimento e ela pode colocar esse empreendimento tanto na linha de SBPE ou de programa Minha Casa Minha Vida para poder fazer. Então, depende muito do que a construtora vai fazer. Só que o que realmente vai mandar é o perfil do cliente. Porque o cliente pode comprar um apartamento do Minha Casa Minha Vida e ser SBPE por conta da renda dele. A Perfeito. partir do momento que ele estourou o teto da renda, ele já não tem mais incentivo do governo. Mas a construtora em si tem que definir se ela vai construir pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. Sim, ou qualquer outro banco, na verdade. Ou qualquer outro banco. Qualquer outro banco. Então, aí vem minha dúvida. Vamos lá, A gente falando de construtora, por exemplo. Ela vai fazer um imóvel na planta e ela vai começar a vender isso. E está dentro da faixa de valor do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje, na região de Bauru, salvo, né, que a galera tem que saber disso também, que em cada região existe um valor diferente de teto. De acordo certo? com o número de habitantes. Habitantes, né? Isso. Então, em Bauru, se eu não me engano, está 264? 264. 264 mil reais é o reais máximo que o imóvel pode que custar para imóvel entrar custar. dentro. Isso. Aí uma consultora vai lá e ela vai vender por 230, por exemplo. Sim. Ela vai financiar a obra. Ela vai financiar a obra. Ela pode financiar com qualquer banco e entrar no programa mesmo assim, ou ela tem que financiar com a Caixa? Nessa Você linha sabe? de... Sei. Isso é o que a gente chama de plano PJ, né? Sim. Que é feito lá no banco, construtora banco.
Tá? Quando a construtora vai fazer direto com a Caixa o financiamento, esse cliente ele só vai poder financiar com a Caixa dentro do período de construção. Perfeito. Então, no período de construção, com o banco financiador da obra. Entendi. Acabou a construção, saiu a BITS, saiu, vamos falar de apartamento, né? Saiu a BITS do prédio e saiu a individualização da matrícula, aí esse cliente está disponível para fazer com qualquer banco. Entendi. Porém, para fazer com linha de incentivo, só Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, de preferência Caixa, comigo. Aí, nossa, ó. Gosto disso. Gosto de, já que tem quem entende, usa. Exatamente. Estão Exato. trazendo para isso aí para mesa. Vamos Então, explicar. tudo bem. Se você tem interesse ou tem curiosidade, a gente também tem um monte, tá? É muito novo para a gente, quanto a Igual Imobiliária, esse braço, você está aqui para trazer esse braço nosso, que a gente não mexia com essa linha de imóvel de entrada, primeiro imóvel, ou imóvel subsidiado, que é a Minha Casa Minha Vida. Não é no meio. Haja vista as notícias, é a mudança de governo, a gente tem inerente um filão novo de mercado, para quem está no ramo imobiliário, ele tem que ser aproveitado, na minha vida. Com certeza. A gente está com uma experiência de menos de 40 dias. A gente começou, posso falar que a gente começou no final do ano passado uma movimentação de um talvez ela viria, talvez não, mas se concluiu agora dia 15 de janeiro, mais ou menos, 15, 16 de janeiro, 17 mais ou tava menos, aqui já. que quando ela veio. Mas a gente começou já a pensar logo após as eleições. Bateu a eleição e o Luiz falou assim, cara, precisamos. Saiu 10 bi, a gente precisa muito. Uma fatia desses 10 Precisa, pô. E aí a gente começa a ver que uma cidade como Bauru, que tem cidade limítrofes, que prestam serviço em massa, a gente tem grandes usinas, grandes empresas gigantescas aqui ao redor, que tem essa vinda de fora, quem vai construir? A gente tem um braço da MRV aqui fortíssimo. A MRV hoje é a maior construtora da América Latina, irmão. Quantos times de futebol tem a camisa da MRV? E não tem nem o que falar. E tem as que estão entrando, né? Tem. A gente tem uma parceria muito forte com a RNIC, a Grupo Rodobens, também muito forte. A própria Menin tá vindo de Marília pra cá. É. E lá eles são, tipo assim, Marília é como se fosse uma MRV. Olha aí. A Menin. E eles estão vindo pra Bauru. Eu acho que eles têm 2 lançamentos aqui previstos. Um chama, acho que Vila Drummond, tá. ou uma coisa assim, e o outro é uma segunda fase que é não é Altos da Cidade, eu não vou lembrar o nome, depois a gente entra em contato com eles e vai pegar certinho. E a própria Covito, que tinha uma boa participação. Que tem ainda, né? Um negócio gigantesco lá, que é lá na Quinta da Bela Olinda. Tá. E aí quando muita gente às vezes nem sabe que quando vem a propaganda, quer sair do aluguel, vocês acham que é maluquice de marketing. Mas dá realmente para sair do aluguel com uma renda a partir de R$ 1.800. Essa renda vai te possibilitar, quando a gente estava falando do programa aqui, um subsídio do governo, é que você vai até onde você quer comprar um imóvel, consulta o corretor. Se o preço do imóvel estiver dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que a gente está falando aqui de até no máximo para Bauru, R$ 264 mil, você se interessou por aquele produto, você vai passar a sua ficha de cadastro, vai chegar num correspondente, essa ficha vai chegar num correspondente da Caixa Econômica, quando da construtora, a galera que tem autorização, né? Quando vem através da imobiliária um parceiro, que é o seu caso, que está por aqui, e você vai ver que dependendo da sua faixa de valor, você vai ter um enquadramento de faixa e que o governo vai disponibilizar um subsídio para você. O imóvel, ele não fica mais barato para você. O governo literalmente vai lá e dá um dinheiro para a construtora como se ele estivesse te ajudando. A construtora não deixa de receber. Não. E esse incentivo vai de quanto a quanto? Agora vai ter o reajuste, né? Mas é de 3.000 e alguma coisa, 2.085, que é para a menor faixa. Estava até 27, agora parece que com o reajuste vai para 47. Então, se eu ganho até R$3.000, R$3.000, o governo pode me dar até R$40 mil? Não, é gradativo. Quanto menor, maior. Então vamos lá. Vamos falar a melhor faixa, R$1.800. R$1.800, o governo me ajuda com quanto? Até 47. Até 47 mil. Até 47 mil. Se eu vi uma casa de 190, o governo chega com 47 mil. Exatamente. Cara, você tem R$47 mil que você pode pegar de ajuda do governo, que entra na entrada? Ele vai compor, pode na verdade, entrar. né? Vai ser financiamento mais subsídio. Tá bom. Então diminui o valor da sua entrada. Então, aí eu
A gente falava sobre a faixa de renda para com o subsídio. Então, assim, Exato. se eu ganho até R$ 1.800... Essa é a melhor faixa. É a melhor faixa para eu conseguir subsídio, você fala. Subsídio. Não é a melhor faixa para vender. Para conseguir uma renda, para Isso. conseguir o financiamento. Mas é a melhor faixa para você conseguir um subsídio Então, e aí subsídio. automaticamente o valor do imóvel vai ajudar também a eu conseguir Com financiar certeza. isso. Esse caso dos 1.800 é para que ele realmente vai comprar aquele imóvel subsidiado, tipo o MRV, por exemplo. Tá. O MRV tem a maior faixa de subsídio, que dá os 47 mil. Ela tem alguns produtos que são específicos para essa faixa, inclusive. Essa faixa dos 47 mil, aí é um acordo construtora, Caixa Econômica Federal. Tá. Não são todas as construtoras que vão dar os 47 mil, Tá. entendeu? Então, assim, Isso é muito importante, porque a galera tá ouvindo a gente e fala assim, eu ouvi lá o Diego falando que eu tenho 47 mil. 47 Não, mil, peraí. exato. Abre a orelha, é até 47 mil. De 0 a 47. 47. Existe sim os acordos com as construtoras que têm esse subsídio maior, entendeu? Não são todas, Tá. mas assim, eu sou da época de... Eu abri em 2017. Final de um governo, transição para o outro, tá? Cara, praticamente todos os empreendimentos subsidiados tinham até 42.240 reais, se eu não me engano. Tá. E aí depois na transição de governo existiu, não vamos falar aqui sobre Ok. partido e tal, mas teve um corte e foi Sim. notório, Sim. entendeu? Tipo assim, o máximo 27 mil de subsídio. Então assim, deu uma desacelerada no negócio. Eu não sabia disso. Então, Mas ajuda. isso é É errado. isso que eu falo, algumas diretrizes, não é falando bem ou falando mal, a gente tá falando sobre o que é, né? Sobre o que interessa pra nós. O que interessa para nós que é o nosso mercado imobiliário. Exato. Em algumas diretrizes do antigo governo, sim. Você fala que eu tenho hoje 47 mil, eu tinha até um ano atrás 27, isso dá uma limitada. Limita no valor de entrada, limita na renda, enfim, uma série de fatores. Em contrapartida, também aconteceu algumas coisas bacanas, que foi tipo, o aumento da faixa de renda, o estudo para poder aumentar o valor do imóvel. Porque antes o Minha Casa Minha Vida aqui em Bauru era até 230. Sim. Aí depois passou para 254, 52, né? 253 e agora foi para 264. Então, assim, em contrapartida, teve esse aumento. Porque chegou um momento que o material de construção ficou tão caro, Tem que reajustar. entendeu? Que aí ou você reajusta o valor do imóvel Foi. e aí começou A gente teve um IGPM limitar maluco, muito o pessoal para INCC comprar subiu, alguma né? coisa, né? Eu acho. Hoje, E a segunda faixa? É que eu ia fazer, Se eu passei dos eu ia mil- fazer uma dos pergunta polêmica, mas eu deixo pro final. Daqui a pouquinho a gente faz, a gente entra, eu gosto de polêmica. Depois desses 1.800, então, a segunda faixa tem um subsídio de até quanto? aí já limita bastante. Aí vai ali pro caso dos 18, 20. O que vai... 18, 20 mil. Quem é que dá 20 mil pra alguém, cara? É muito dinheiro. É bastante dinheiro. Você tem Mas 20 é que Você acha perto pouco do 20 mil? mundo, não, Dá um pouquinho, bastante. dá um pouquinho pra mim. Então. Só Mas vem. Dá dois pouquinhos pra mim. É que comparado aos 47, você fala, Sim. pô, cai pela metade, entendeu? Só que assim, existem os critérios também, né? Pra poder conseguir os 47, é o quê? O cara tem que ter... Sozinho eu vou conseguir? Não, tem que ter um dependente. Tá. Ou mais um comprador. O que é comprador ou dependente, né? Comprador é eu e a minha esposa, eu e minha namorada, eu e meu amigo, ou nós quatro aqui decidimos comprar um imóvel. É mais de um comprador. Dependente é dependente sem renda. Tá. De preferência, tá? Porque se colocar um dependente... Se tiver com renda, ele compõe. Vai compor renda, aí vira comprador. Exatamente. E aí você pode mudar de faixa e não conseguir um subsídio. Mas lembrando para vocês, a gente não está aqui falando que você precisa conseguir o subsídio máximo. A gente está falando que o governo tem um programa onde ele te ajuda na aquisição do primeiro imóvel. Se você ganha até 1.800, você pode ter uma possibilidade de ganho de até 47 mil. Se você passa e vai para 3 mil reais, você pode ter Dá uma até uns limitada, 20. Até uns 20. Pô, já dá ajuda 18, pra caramba, 20. cara. Você tá vendo um apartamento de 240 mil, ele vai sair por 220, cara. Sim, Ele começa, depois que você compra, ele já valorizou 20 mil. sim. A hora que você vender esse dinheiro, Mas- você tem ele de volta. Mas o que é legal, tipo assim, eu diminuo o subsídio, porém eu aumento a faixa de financiamento. Porque o que eu entendo, né, com isso? Eu, banco, entendo o quê? Se ele ganha mais, ele tem um poder de compra maior. Então, assim, Eu não preciso dar vou mais ajudar tanto, quem ganha assim. menos. Sim. Tá? Que nem assim... Afinal, Só que é um o programa do banco- governo, O né? banco não vai te emprestar dinheiro à toa, você precisa conseguir pagar. Exato. você E conseguir aí a pagar. gente já entra, tipo assim, na próxima pergunta, talvez seja a terceira faixa. Sim. A terceira faixa é o cara que ganha ali acima dos 3 mil reais, que ele realmente não vai ter nada de subsídio, porque teoricamente ele já financia tudo o que precisa, que é os 80%. Tá. Entende?
Então, assim, o financiamento bancário hoje, como é que funciona? Algumas construtoras, vai até 90%, que também é um acordo construtora, banco e tal. Via de regra, 80%. Tá? Então, o cara que ganha acima de 3 mil reais, ele vai comprar um imóvel, dependendo, é lógico, do imóvel, ele financia os 80% que precisa. E aí ele não tem esse incentivo do governo. E aí vem a pergunta que você falou no off, que muita gente pergunta. Esse subsídio, eu quero deixar bem claro isso, esse subsídio, vamos supor, a pessoa conseguiu 20 mil de subsídio, certo? E aí ela foi aprovada nos 80% de financiamento. Esses 20% ele abate do valor total do produto ou ele entra como uma forma de entrada? Ele vai abater da entrada. Da entrada. Da entrada. Então, se o cara tinha que dar 40 mil reais de entrada, ele vai ter que dar só 20 agora. Vamos imaginar um imóvel aqui, falar de números. 150 mil, 80%, 120. 120. Então sobrou 30 mil. 30 de entrada. Se ele ganhou os 47, zerou a entrada. Zero entrada. Ele não tem troco, tá? Mas zero a entrada. Não vai sair de lá, opa! Zerou a entrada, ainda ganhei Fazer 17 um mil. churrasquinho. Vamos comemorar. Por minha Mas seria conta. mais ou menos isso. Então tira da entrada. Ganhei 20 pau de entrada, vou dar 10 de entrada. Entendi. Entendeu? Então vai sempre abater na entrada. E você falou um número legal, que veio uma informação eu recebi essa informação essa semana, né, no meu Instagram, porque também, além das faixas de subsídio, tem as faixas do programa. Do programa. Que a gente está falando de até 264, é a faixa 3. Buguei. Faixa 3. Volta, Vamos lá. A faixa do programa. Existe a faixa 1,5, Ó, faixa 2. Minha do Casa programa. Minha A gente tava Vida falando tem... de faixa de renda por subsídio. Então a gente falou 3 tipos de recebimento mês, 1.800 até 3.000, depois de 3.000 e o tanto que eles podem ter de subsídio. E isso não tem nada a ver com as faixas do programa. A gente Não. só estava falando Isso é de faixa de salário. Isso é faixa de subsídio. Agora é faixa de renda. Agora, né? É. Os grupos dentro do. Agora, existem os grupos dentro do Minha Casa Minha Vida. Tem a faixa 1,5, Tem aí a faixa 2 e 3. 2 né? e 3. agora sim. A faixa 1,5 a gente acha que quase não faz, que é aquele projeto que faz o cadastro na prefeitura. Que é um auxílio moradia mesmo. Isso, que é aquele programa- eles quase dão o imóvel. antigo programa PAR, Tá. Programa de Arrendamento, tá? Que o cara tinha 90% da Era o- parcela subsidiada. Era o programa habitacional mesmo, Isso, tipo nas antigas isso. Coabs da vida e Exato, aquela coisa exato. toda. E esse aí ele é feito município, banco, construtora. Então esse não tem venda, Tá. tá? A gente vai realmente atuar acima da faixa da 1,5, geralmente. Que essa faixa quer dizer o quê? Eu enquadro essa pessoa pela renda mensal da família que vai ser utilizada para compra, dos compradores, melhor. Ela tem muito a ver com questão do valor do imóvel e do subsídio do produto. Então, assim, a faixa 2, por exemplo, ela tem um incentivo de subsídio maior do que a faixa 3. Perfeito, porque isso está Porque vinculado... o imóvel é um valor menor. Vamos lá. A gente, Entendeu? a gente vai ter que desenhar para quem está ouvindo e até para mim. Eu escolho quando vou construir a que faixa vai pertencer ao meu Exato, imóvel. Exato. Eu vou fazer um projeto, a Você MRV, construtora. vai lá, a construtora, fiz um projeto e falo assim, olha, esse projeto é faixa 2,5. Lógico, ele vai ter que cumprir 1,5, alguma- 2 e 3. 1,5, 2 e 3. Perfeito. 1,5, 2 e 3. Esse é um projeto faixa 2. Então eu estou enquadrando o meu produto no faixa 2. Exato. Não tem a ver com a renda de quem vai comprar. Não tem a ver com a renda. Só que ele Entendeu? custa, ele tem que custar até 150 mil, Não, por perfeito. exemplo. E aí ele vai cumprir algumas coisas muito provavelmente Isso. de memorial descritivo para que ele faça Cara, parte daquilo. uma Tem regra de série, construção. cara, né? tem uma série de regras, tipo de infraestrutura na cidade, Isso, contrapartida, Sim. tudo que aí é construtora, banco, município. Então a construtora fala, estou construindo um faixa 2. É isso? Exato. A construtora, na hora que vai fazer o projeto, aprovar na prefeitura o projeto, ela já vai falar assim, ó, tenho a intenção de fazer um projeto faixa 2, por exemplo. E eles vão avaliar, inclusive, Aí se eles isso vão está fazer, certo. exato. Além de avaliar, eles vão ver se é viável isso e qual é a contrapartida que tem que fazer e para que público vai ser destinado. Não que eu não possa vender, por exemplo, para um cara que ganha 10 mil reais. É que é lógico que, tipo, dificilmente o cara Acontece. que tem um poder Sim. aquisitivo maior Vai ele comprar um acabar faixa 2, por comprando exemplo. E de repente ele compra para, sei lá, presentear uma mãe, presentear alguém e tal, colocar Sim. alguém para morar, Tá. tudo. Mas dificilmente o cara que tem realmente poder aquisitivo maior. Ele vai querer um morar. imóvel de... E eu, virar uma- e eu tipo, posso padrão, ter, né? e eu posso ter Padrão no de mesmo vida. empreendimento apartamentos faixa 2 e 3. Eu posso Pode começar fazer mesclado. Posso mesclar. Pode Eu mesclar. tenho um apartamento que
E lembrando, a faixa 3 vai até os 264 em Bauru. Existem alguns empreendimentos aqui em Bauru que são mesclados, tipo, que eles falam que é SBPE e Minha Casa Minha Vida. Faixa 3, Minha Casa Minha Vida e Que SBPE. ele estoura o teto, tipo, o último andar lá tá saindo 280 Por mil e exemplo. ele não entra no Minha Casa Minha Exato. Vida. Apartamento de 3 dormitórios, 2 dormitórios, Entendi. apartamento baixo, Eu tenho uma apartamento torre de 2, uma de alto, 3, a de 2 três. entra, a de 3 não. Eu vou dar um exemplo. A MRV vai lançar um produto agora. Inclusive, se vocês tiverem interesse, pode deixar nos comentários aí. Chama ela. A MRV vai lançar um produto agora. O Belgrano, algumas unidades vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida e outras não. Porque você tem explica um pouco melhor. Vai ter com varanda? Porque ali eles vão ter opções de apartamentos com suíte e sem suíte. E aí, em uma determinada faixa de andar, tem uma alteração de valor, automaticamente desenquadra. Agora eles estão colocando até elevador agora. Exatamente. Esse vai ter. Eles vão Graças ter a aquelas Deus. plantas térreas, né, que a gente chama de garden ou jardino, em torno de 350 mil. Então, 100% fora do programa. Esse já Eles entra estão já usando total o SBPE. empreendimento, SBPE, é. Esse é total. E aí vão ter unidades dentro dos 264. Então, Então consegue ele já é enquadrar. Esse é um exemplo de empreendimento misto. E também no decorrer do projeto, por exemplo, eu lancei um empreendimento, ele lançou ali dentro do programa, conforme ele vai valorizando, ele automaticamente pode em algum momento se desenquadrar, né? Acontece isso também. Aconteceu isso no Vita, né? No o Vista água comprida, né? Aham. Ele começou enquadrado e a valorização dele foi lançou indo. 85 e 900. E no finalzinho já não enquadrava mais Já no não programa. enquadra mais. Aconteceu isso também, recente, foi o da Ecovita, aquele de casa, como é que chama? Ah, a Vila gente foi lá. Graciosa. Vila Graciosa. Vila Graciosa. Me agrediu, cara. Ele começou vendendo com 185 mil, cara. E aí, na época que a gente tava com 230, ele chegou a 250. Olha que delícia de valorização aí. Então, assim, tipo, Sim. muito, assim. Que E foi massa. rápido, e foi num curto E pra, espaço de quem, tempo. dentro do programa 185, depois ele viu o produto sendo entregue, já desenquadrado a 250 mil, o cara tá lindo, Fica maravilhoso. o coração quentinho. Ele financiou, recebeu o subsídio, financiou com uma taxa mais barata e o imóvel dele Vou dar agora o tá até meu- desenquadrado. Vou dar o meu depoimento pra você. Tipo, eu comprei meu apartamento na planta 2015. Aí por Olha, conta... não comprou comigo, hein? Não, tô foi, brincando. 2015. Sem ressentimentos. Eu tava... 2015 você tava nem aqui, pensava em ser nem corretor era de imóveis. Né? correspondente ainda também. E aí, em 2018, eu precisei financiar, que foi quando foi entregue. Aí eu consegui enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, na época. Comprei um apartamento por 229.900. Preço de Tabela. contrato, né? Tá, perfeito. E aí eu tive, na época, R$ 1.017 de subsídio, cara. Eu lembro como se fosse ontem. Tipo, R$ 1.017 de subsídio. E aí agora o apartamento, o meu não tá à venda, lógico, eu tô morando lá agora. Mas o pessoal que vende lá vende a 400 mil. Sério? 400 Caramba, mil. mano. É Meu, isso que eu falo, o mercado 2018 imobiliário é sempre Pra certeiro, mano. 2023. Cara, Pode comprar. se a gente for falar de lançamento É aqui, a gente loucura, vai né? longe, Você sabe- né? sabe Trabalhei em qual a melhor consultoria. dia pra comprar? Qual a melhor época pra comprar um imóvel, né? Ontem. Isso. E a segunda melhor? Hoje. Hoje. Não tem nem o que falar, você tem que comprar, cara. Se tá com dúvida, vem. Agora, eu achei muito interessante o que você falou, que você teve um subsídio. A gente falou, então, de enquadramento nas faixas a partir do que a construtora oferece. Falou do enquadramento nas faixas a partir do salário. Mas a gente entrou nesse assunto porque eu ia falar exatamente isso. Porque eu recebi essa semana no Instagram a informação de que até 150 mil, só que se eu não me engano, 150 mil é faixa 2. O que você Então, recebeu no depende, né? Depende porque o valor do imóvel. Depende do que se for de construtora, depende do que a construtora fez ou não com esse projeto. Se ela enquadrou esse projeto na faixa 2 ou não, entende? Entendi. Porque assim, existe a possibilidade de eu fazer um projeto, tipo, na faixa 3 de 150 mil, não tem problema. Entendi. Acho que Entendeu? tem problema, eu não entendi. Porque é a Porque construtora o que que define escolhe, na faixão do... verdade. Ah, entendi. Entendeu? É a construtora que acaba definindo. Porque é um acordo, como existe esse acordo com o município... Ele pode ser 100 mil, mas ele pode ser faixa 3. Pode ser faixa 3. Porque tem o público que vai atingir, tem além número de do moradores, tem além um do monte de coisa. público, existe também esse negócio do município. Porque assim, imagina, eu não sei exatamente como funciona, eu tenho só uma pequena ideia, tá? Uma vez a gente estava conversando, eu estava conversando com uma construtora de São Paulo que estava realmente fazendo lá e o projeto dele era faixa 1,5, 2. Então, assim, ó, olha que loucura. Tinha uma galera que ia pegar o apartamento subsidiado 90% da parcela e uma galera que ia comprar o apartamento 80%, a vida que segue. A construtora tinha que fazer uma contrapartida absurda na cidade. Então, assim, isso é um pedido do município.
Então, assim, às vezes a construtora não tem e não quer fazer essa contrapartida toda. Então, ela vai lá e enquadra o produto dela na faixa 3. Na faixa 3, entendi. Entendeu? E aí o que acaba Ela reduzindo vai- o subsídio que vai ser dado para o comprador. Pro comprador. Não. É porque o faixa subsídio, 1,5 o faixa 1,5 ele financia até 100%, não é isso? até 100, dependendo. Então o cara ele não tá sem entrada, sem nada, ele só Ele ganhou o ganha, imóvel. Ele ganha o imóvel. É. Entendi. Só que assim, esse imóvel é destinado somente para moradia. Então, Não é pode esse que alugar, a galera não que pode- pergunta, por exemplo, assim, Não, que vamos entrar nisso aí. quando vai entrar no Minha Casa Minha Vida, a galera pergunta, mas eu não Eu posso posso vender, vender, né? mas Tipo, vou- faixa 3 não tem problema. Pode vender desde que você não tenha tido subsídio. Tá. Tive subsídio. Posso vender? Posso. Pode. Devolve o subsídio. Hã? Devolve o Opa, subsídio. Hã? é isso aí. Pois é. Nem depois de um tempo? E essa é uma informação que 5 não é todo anos. mundo que tem, né? 5 5 anos. Então, se eu comprei dentro do programa, eu posso vender e se eu efetivar a venda, eu tenho que devolver para o governo esse dinheiro que você me deu. Comprei hoje. Lógico, um imóvel. é de incentivo à É o mínimo, moradia. né? Sim. Você acabou falando que você não precisa mais, você vai vender para ganhar um Exato. dinheirinho. Rodou, boy. Paga teu sócio. Paga. O cara te emprestou o dinheiro, você Então, paga assim, ele. Ganhei os 47. Comprei por 150, ganhei 47. No outro ano tá valendo 210. Pô, ganhei dinheiro, eu vou vender. Não. Devolve os 47 pro banco. Ah, no mínimo, pô. Senão viraria uma loucura também o mercado, né? Eu Mas acho que, aí uma informação importante. 5 anos depois, no 6º ano eu posso vender de boa. Pode vender. 5 anos e um mês. Tá. 5 anos e um dia. Você pode vender. Posso vender e aí eu não Passou preciso nem o devolver. prazo, pode vender, você não devolve o subsídio. Então, isso a gente tá falando, voltando a frisar, a gente tá falando do faixa 3. Não. Faixa A gente 1,5 tá não falando de existe. subsídio. Então, mas a faixa 1,5 eu não posso vender nunca. Nunca. Você tem que ficar com o apartamento. Exato. É, Que é não. essa. Exclusivo pra moradia, não pode. Não, uma hora- Faixa 1,5 você ganhou o imóvel, O velho. governo Porque tá se- praticamente ó, que dando loucura. imóvel. Quando Pode você vender? não pode quer mudar de mais- cidade? Você faz o quê? Você Vai pra não outra quer pessoa. mais, você devolve o apartamento. Você devolve pra cá. O próximo da fila entra. Olha que maluquice Entendeu? isso. cara. Agora eles ainda acho que estão deixando quitar o par, né? Antigamente você não podia nem quitar Né? Você tinha que ficar pagando aquela parcelinha o resto da vida. o né? resto da vida. Só que 30 tinha. anos. A gente tá falando, lógico, hoje tô meio. Nessa faixa, eu tô totalmente desatualizado. Mas a gente tá falando, por exemplo, de gente que pagava R$80 de parcela. Ah, sim, 30. 30 reais. 30 é, reais eu lembro parcela. disso. 20. É bem pouquinho. Cara, a conta de energia, conta de água era mais cara que a Condomínio parcela. era parcela 3 da vezes o casa valor da dele, parcela. Era mais ou menos isso. Nick, não chute mais esse cabo que você acabou de chutar, por gentileza, tá? Sério, ele balançou aqui, ó. Não chuta, só não chuta mais. Não precisa fazer nada, só não chuta. E aí, o que eu tava falando? Mas uma coisa que eu quero trazer pra mesa agora, que eu acho que é muito importante pra quem tá nos ouvindo, seja corretor, seja possíveis compradores dentro do programa, é que eu acho que independente do subsídio do governo te dá ou não essa força na entrada pra você conseguir financiar o resto, o programa ele tem uma taxa de juros de dinheiro emprestado muito pequena, mas é muito. Se você já pensou em comprar um imóvel, vai correndo agora achar alguém que vende Minha Casa Minha Vida, porque você consegue dinheiro do governo emprestado a quanto por cento de juros A ao mês? partir de 4,5%. Ao ano. Ao ano. Ao ano. Não dá nem o dinheiro da 4,5 ao ano. poupança. Cara, é assim. É aparelho ali. Eu falo que o programa Minha Casa Minha Vida, o interessante não é o subsídio. É a taxa de juros. É a taxa eu de sempre juros. falo isso também. Você nunca escutou? Já, lógico. Hoje eu ouvi de manhã você falando isso. É a taxa de juros. Não consegue nada melhor. em outro Não, lugar. não. Não Hoje consegue funciona. historicamente no Brasil. Muito. Você não Vamos fazer uma consegue nada comparação melhor. pra quem tá assistindo a gente agora. Vamos. Uma comparação. Um cara que financia hoje num SBPE normal tá financiando a quanto? Na melhor taxa da Caixa, que ainda é melhor do mercado também, a partir de 8,85. E aí você tá falando de a partir de 4,5 um Minha Casa Minha 4,5 Vida. no É programa metade. subsidiado. Quase metade. Metade do valor da parcela. Você É tem. muito, juros, sim. muito De barato. juros, sim. É muito É barato. muito barato, cara. Muito barato. Pra você ter uma ideia, o meu apartamento hoje, que eu comprei lá na época, lá Minha Casa Minha Vida, eu tenho 5,5% de taxa. Não compensa quitar. Eu falei isso. Ontem! Ontem, primeiro. Não compensa Eu quitar. falei, eu tava conversando com meu irmão. Meu irmão tem 60 mil, vai quitar o apartamento que ele É, ganhou. eu tenho, Vai, eu tenho mano. dinheiro guardado lá. Eu falei assim, FGTS, quita. FGTS você usa. FGTS é obrigatório, né? É, Quase obrigatório. porque é seu único imóvel. É. Você não vai poder usar ele de novo, porque você já tem um imóvel. Exato. Certo? Você não vai poder usar o FGTS de novo. Se a gente for entrar, a gente pode até entrar nas regras também do uso de fundo de garantia, mas se eu tenho já um imóvel na cidade limítrofe, limítrofe, entrar também, porque existe uma regra sobre venda, compra. sim, compra exatamente. A gente vai entrar nesse ponto. Então, assim, FGTS, eu consigo usar ele a cada 1 ano, a cada 2 anos, para poder abater do meu valor de saldo devedor do banco. São duas regras. A cada 1 ano,
você pode usar nas parcelas, nas próximas a vencer. E a cada 2 anos para bater saldo Pra devedor. bater saldo devedor, exato. Isso. E aí, eu falei pra ele, cara, é FGTS? É uma parte é. Eu falei, então, o FGTS você usa. Exato. Abate lá. Abaixo do imóvel. Agora, pegar dinheiro, ele financiou em 2016, pegar dinheiro que você tá na mão hoje, uma taxa de juros a 4,5, 4,7 que ele pegou na época, pegar dinheiro, abater de uma taxa de juros de 4,7, aplica esse dinheiro no banco, você tem poupança. você tem um monte de lugar aí, poupança. você tem um monte de lugar que tá pagando 100, 120% do CDI. Vira agiota, né, mano? Mas, meu, não aplica que a renda que ele vai te dar é maior do que o juros que você tá pagando. Olha que loucura. Tipo assim, deixar o dinheiro na poupança é mais vantajoso do que você quitar o seu empréstimo. Poupança tá te pagando 6,17 ao ano. E você tá pagando 4,5 ao ano. Sim. Então, você deixar o dinheiro na poupança, você paga o seu financiamento do ano e ainda sobra dinheiro. Sabe? Quando que a gente ia falar disso, né? De poupança. Não dá. De maneira Loucura. nenhuma. Tranca aquela porta, por gentileza, que aqui é ao vivo. A gente faz gravado, mas é igual se fosse ao vivo. A gente não para pra essas coisas. Depois isso vai tudo pro ar. Vai tá? tudo pro ar, tá? Entra e Sim. sai, a imobiliária tá funcionando. A gente tá gravando aqui no dia, se estiver olhando aqui atrás de mim. Tem aqui 3. embaixo é dia 9 de fevereiro. 9 de E fevereiro. nós estamos exatamente às... Eu não sei ver com pontinho. 4 e... Ah, você também 15 para as 4. Travou. Você não sabe ver com palitinho. Eu também não. Só no digital. Agora, Vou falar o que essa- você falou pro seu irmão. Não, Usa o fundo de garantia. Essa conta, O eu falei, dinheiro vira fundo agiota. de garantia, beleza. Agora, você vai usar 60 mil reais, 50 mil reais, 70 mil reais pra quitar, tá faltando pouco, beleza. Deixa Cara, faltando. deixa faltando. Exato. Tá mais barato, se deixar lá, barato. pega esse dinheiro, aplica ele, finge que não existe então. Finge que não existe. Não, e o aluguel hoje, se você alugar, ele já paga a parcela hoje. Ele comprou em 2016. A parcela dele é de 400 reais. Pô, O aluguel que é de você aluga? 700. O que você aluga com 400 reais? É 700 reais de aluguel. Deixa alugado. Acabou. Ainda ganha dinheiro. Ganha Não, dinheiro. ali onde ele mora ali hoje, eu falo porque a gente teve uma corretora que trabalhou com a gente aqui, que mora também no mesmo prédio que ele, e ela morou em Jaú um tempo, ela alugou o apartamento dela por R$1.200. Com armário e pô, tal. Pô, não tem nem o que falar. Não tem o que fazer. Cara, Deixa alugado e... você pega tá o dinheiro. ganhando dinheiro em cima, Sim. tá, não sei o que lá, compra um apartamentinho melhor, lógico, quer aumentar, a gente tá falando de apartamento de 45, 46 metros quadrados no dele, no caso. Mas quer ir para um apartamento de 60, 70 metros quadrados, beleza. Esquece aquele patrimônio lá, deixa lá, ele não compensa é nem muito vender, barato. Uma hora vai gerar renda, né? Vai sim. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito dos juros. A gente já está vendo que os juros da Minha Casa Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida, é o melhor disponível no Brasil de longe. Disparado. Né? E você vai ter a oportunidade de usar sempre na compra de um imóvel. Quando você tem 0 imóveis para comprar um primeiro imóvel. imóvel. Se por um acaso você puder vender em algum momento e tiver que recomprar, ele é um auxílio à moradia. Se o programa estiver ativo, você pode Você comprar usa novamente. Os juros mudam de acordo com a faixa de ganho? Muda. Como que funciona? Aí entra a mesma questão da faixa de subsídio. Tá, Então, o cara que ganha até R$1.800, a menor taxa, 4,5%. tá. Passou de R$1.800, ele vai para 5,5%, 6,5%, 6,7%, 7,93%. 7,9, que é o teto que é para quem ganha até quanto? Até 8 mil. Então, se eu ganho mais de 8 mil, eu não compro nada pelo Minha Casa Minha Vida. De 4 a 8 mil, 7,93%. Tá. Passou dos 8 mil, obrigatoriamente você já não enquadra Você mais desenquadra no programa. no Sim, programa. quase programa. Agora vamos falar um negócio de regra aqui, então. Ó, veja bem, a gente vai até um teto de quantos por cento de juros? Até 7,93. 7,93. 7,9, vamos arredondar. Cara, já é uma renda alta quem ganha 8 mil reais. Já. E você mesmo assim, tá? Se eu for falar de taxa efetiva total hoje dentro da Caixa Econômica, 9,5, 9,3. Dá menos. Efetiva total? O custo efetivo de 7,93 ele vai dar. Não, do normal. Do SBPE. Do SBP é 8,85. Mas efetivo total vai para... Vai para 9,49. Quando eu tô falando de 7 ponto alguma coisa... Vai para 8,4. Show de bola. coisa Historicamente, menos de 1% ao mês, top. Pode comprar que o bagulho tá Exato. dentro. 0,7 que eu tô falando ao mês. Então, Exato. bom, isso não acontece nunca na vida. Agora eu quero falar das regras de composição de renda. assim. Show. Tá? Por quê? Se eu fiz a besteira na minha vida de casar, o que eu faço? Separo pra comprar? Não, tô brincando, gente. Adoro minha mulher. A gente tá bem aí, tá tudo certo. Mas assim, quando é casado, compõe renda, né? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Programa No sim. programa, obrigatoriamente. Independente do regime de casamento. Tá. Já aconteceu no escritório. O Cara, fala, tem separação mas total. Separação total de bens. Não importa. No programa Minha Casa Minha Vida é renda bruta familiar.
Tá. Então vai compor renda, não tem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Então, se você está casado, na hora de fazer a composição de Acabou. renda, você vai aparecer. Vai aparecer, Vai. não tem jeito. Sim. Vai. Né? Vai. Se eu tiver no imposto de renda como dependente de alguém, eu posso comprar sem vincular ou não? Não, Não o quê? não dá. Posso comprar. Porque se é dependente de alguém, você não... Eu posso ser um dependente, mas eu posso ter meu salário. Então, mas aí você é dependente de alguém. Se na hora de você apresentar o imposto de renda, se você é dependente de alguém, você mora com alguém. Você mora entendeu? com alguém. Então tem então esse você problema. que é rebelde sem casa, quer sair de casa, pede pro seu pai te tirar do imposto de Imposto renda, dele. porque senão você rodou também, tá? É. E isso, quando eu estou falando isso, eu usei o exemplo do casamento, se a renda familiar for superior a 8 mil, vai bater vinculado lá. Se for por dentro, principalmente, se todo mundo for funcionário público, ou se ganhar CLT e já retém na fonte, tudo mais, o governo está sabendo quanto você ganha, você vai ser desenquadrado do programa. Agora, é muito importante dizer também que é possível você somar para compor. Sim. Às vezes eu ganho ali R$ 1.800, não consegui o financiamento de 80%, preciso compor para ir para 4, É que a gente 3,5. A gente vê os dois casos, né? A gente vê o caso do cara que não quer compor de jeito nenhum para não ultrapassar. E o que precisa compor, porque, sei lá, os dois ganham R$ 1.500. Sim. E aí é interessante compor para poder, de repente, aprovar um valor maior de financiamento. Sim. E tem a galerinha ainda que precisa compor, mas não quer compor. Quer comprar sozinho. Quer comprar né? sozinho. E aí Como é que funciona isso? Me diga das suas experiências. é o que a gente chama de contas pagas. O que acontece? O cara ficou empolgadaço para comprar? Mas é porque que acontece, pelo menos pra mim, né? Chega muito caso de casal, pessoal, namoradinho, novo. Acho que você também deve ver bastante, É o né? medo da separação. Exatamente, é o medo da separação. Então, mas eu não vou comprar com fulano, porque, depois se não der certo, tá no Eu tô nome comprando dos dois. sozinho. Exatamente. Só que, meu filho, você não ganha Esse é seu suficiente. marido? Não, esse é meu futuro ex. É isso que as pessoas falam, né? Lembrando que, né, depois que comprou só a pessoa sozinha, ela casou, enfim, passa a ser da pessoa também. Então, Também. Não, Passa a não ser. adianta muito isso aí. Não, mas é engraçado, ele precisa compor e não quer, né? É. Ele fala assim, eu quero usar a renda dela também, mas não conta nada pra ela, que eu quero só no meu nome. exatamente. Gente, isso aí não pode, bebê, não pode. Isso aí já não dá mesmo, Não dá né? mesmo, Usar a não renda dá. e não colocar. Então, e deixa eu fazer uma Mas eu pergunta posso- sobre eu faço a financiamento. pergunta depois de 5 anos, antes disso aí. E se eu compor renda com alguém? Usei minha irmã. Eu e maninha É seu ideal. compramos. Esse é o É ideal. nosso. E depois de 5 anos, eu posso comprar parte dela? Você pode comprar. Ela pode doar pra mim essa parte? Existe no. Vamos pensar no casal. Comprou, tá namorando, comprou. Puta, primeira briga, separou. O que Separou. acontece? Compra da parte ideal. Um pode comprar a parte do outro. Pode, isso legalmente. Pode, legalmente. Vai no banco. Mesmo Não dentro do precisa, programa. não precisa devolver o subsídio aí. Não. E aí, tipo assim, dá pra você comprar a parte ideal da pessoa. Tá. Qual que é o problema? Se compôs renda, porque ela não tem renda pra comprar sozinha esse imóvel. Entendi. Então, muito provavelmente, ela não vai ter renda pra comprar a parte ideal. Só você pedir dinheiro emprestado pra Entendeu? algum parente. E aí fala assim, mas eu posso colocar outra pessoa no financiamento, no lugar... Não pode. Não pode. Não substituir. pode fazer substituição. Não tem Ah, não era ele, eu tava namorando o Luiz quando eu fui comprar aqui, o Caixa Econômica. Eu larguei, tô com outro cara agora. E agora vai entrar ele. Não Ele vai pode, rolar. não vai rolar. Não vai rolar. Tá vendo? Responsabilidade na hora da compra, hein, Perdi meu moçada? apartamento, não tô brincando. Rodou, eu não te devolvo. Não quero nem saber. Viu? Aí a solução é deixar alugado. Então eu posso comprar renda familiar entre pai e filho. Pensem bem, porque se depois alguém precisar usar o subsídio, se estiver vinculado, não Então, mas usa. era essa pergunta que eu ia fazer agora. Tipo assim, faça, cara. se eu faço. Podcast é seu. Esquece casal. Já fez 2 vezes na vida, não faz de novo. Mas. Então no segundo também, é o último. Mas é aquela coisa. Brincadeiras à parte. Eu faço isso com, sei lá, com meu irmão. Eu falo, ajuda eu a compor renda aqui, o caralho é 4 e depois eu posso comprar a parte dele. Pode. Mesmo não sendo casal. Pode. Ou ele pode doar. Composição de Não renda. pode fazer doação, ele não pode doar a parte dele pra mim. Aí, Pode, mas depois do contrato liquidado, né? Liquidado, tem que ser liquidado. Aí tem que fazer doação nessa parte. Então, assim, pro banco tem que ter responsabilidade financeira. Tá. Então, assim... Mas o banco reavalia? O banco vai reavaliar você, pra saber se você tem capacidade de comprar parte dele. Entendi. Senão o banco não vai. Porque, imagina você como banco, vou emprestar um dinheiro pra um cara que não tem capacidade de pagar a parcela.
a chance de eu ter que retomar esse imóvel é muito grande. Sim. E o banco não quer retomar, na não verdade. quer, é prejuízo. Retomar imóvel é a pior coisa que existe, cara. É que a galera fala muito. Meu pai trabalhou na Caixa Econômica Federal lá e Nossa. trabalhou nessa parte de tomar imóvel, né? Retomada de imóvel. Retomava de nossa. imóvel e colocava nos leilão da vida lá. Tem uma galera que acha que a Caixa quer fazer isso. Porque cara. valorizou o imóvel, porque isso, porque aquilo, a Caixa odeia fazer. Cara, Ela vai no fazer, último. É horrível. Ela vai tentar negociar no último com o cara. Desgaste emocional com a pessoa. A Caixa é um banco social, entendeu? Por mais que tenha essa questão de lucro e tudo mais, ainda é um banco social. Então, assim, a última coisa que vai querer é isso. Além do que também, cara, existe e a maioria faz. Na retomada, o cara destrói o imóvel. Sim. Destrói o imóvel. Tá Então, chateadão assim, lá. vai. porque tipo, o banco não quer me ajudar. Bobo, tal. feio, chato. Eu vou pichar E pra é ele. esse que é o problema. Então, Brasil, assim, meu retomada Brasil de imóvel brasileiro. é a pior coisa que existe, cara. Não, a gente comprou. A gente comprou uma vez. A gente tem um clube de investimento e a gente comprou uma vez um imóvel de leilão. Nossa, E com um morador. misericórdia. Não, negócio. Aliás, a gente comprou Puta várias vezes. negócio. Várias vezes. Mas, meu, você achava. Hoje em dia a gente parou um pouco, mas você achava uns negócios legais. A gente pegou, por exemplo, o Parque Sabiá por R$40 mil. Vendia isso quando lançou. Então, eu vendi ele por 95 mil, lindo, maravilhoso, porque tava bom o preço. Vendi rápido. Acontece nas melhores famílias. Você Acontece falava que nas vocês compraram melhores um Sabiá famílias. por Sabiá. 45, A gente vendeu por comprou o 90. Sabiá por 40, deu 40, aí a gente gastou mais uns 4 mil de reforminha boba, você dá um tapa na pintura, você dá troca as ajeitada. lâmpadas lá, não sei o que lá, e outra, ninguém te rouba nada, Sabiá, você fecha a porta, acabou. Apartamento, Agora o que eu ia te falar é que a gente comprou uma casa uma vez com um morador dentro. Misericórdia. Porque era muito bom negócio, assim. Cara, o morador destruiu a casa, arrancou todos os fios, o que a gente gastou de fiação elétrica pra repassar fio, pra pegar. Cara. Então, assim, ó, falando isso porque é a experiência de um imóvel retomado que teve que tirar o cara de lá. O cara, meu, não é meu mais então? Você vai retomar isso aqui? Você vai reformar essa bosta também. Plau, E ele arrebenta o imóvel. Então, assim, realmente não tem interesse Tem do público banco pra tudo, né? em retomar. Agora, sobre composição de renda, não necessariamente precisa ter parentesco. É que nem você falou, tem um clube de investimento. Tipo, nós 4 aqui se reunir e falar assim, vamos comprar um imóvel? Vamos comprar um imóvel. Aí dos 4, quem é casado? Eu sou casado. Diretamente. Também. Casado. Roda. Então já não somos em 4, somos em 6 donos. Sim. Entende? E aí, assim, nesse meio rolo, o Marcos separou da mulher, rapaz. Já era. Então, só que aí tem uma pergunta de financiamento. Ó. Somos em 4 donos, com ele é compartilha de bens. Então eu tenho 25%, ele tem 12,5 mais 12,5. Mais 12,5. Você tem 12,5 mais 12,5 e ela tem 25 Exato, também. Exato. Seria isso, né? Exatamente isso. Tá. Olha que Entendeu? interessante. É lógico. Mas né? dá pra Parte juntar. do- A gente teve um caso lá no escritório que a gente juntou pai, mãe e filho pra comprar o imóvel, pra poder fazer um financiamento. Então os 3 participaram. Aí o que é legal? Tipo, compra de imóvel assim, porque o imóvel tem um seguro, né? Sim. Então o seguro sempre vai pela data do mais velho, o Sim. seguro do financiamento. E ele sobe, né? Mas, porém, tudo tá financiado. Imagina que seja 33% cada um responsável. Cara, se eventualmente acontecer alguma coisa, 33% na parcela. Então, bacana de... De fazer isso. Agora que eu falei, por exemplo, mesmo sendo 25 aqui, e aí ele tem 12,5 com 12,5, você 12,5 com 12,5, a renda da esposa dele entra e a sua com a sua esposa também entra. Se for no SBPE, não tem obrigatoriedade de colocar. É Tá? importante falar isso, que é algo que muita gente não tem essa informação, que não é obrigado. Não tem obrigatoriedade de colocar desde que seja SBPE. Diferente do Minha Casa Minha Vida que a gente estava falando. É obrigatório. Minha Casa Minha Vida, renda bruta familiar, Sempre vai entrar. obrigatório. Sempre vai entrar. Mas no SBPE não é obrigado a colocar renda, mas eu sou obrigado a apontar ela. Você é obrigado a apontar ela se o seu regime de casamento For esse for negócio. comunhão. Se for separação total de bens, você apresenta a certidão e pacto. Eu acabou. já vendi apartamento na construtora que o cara chegou lá, separação total, ele comprou. Você é casado? Sou, mas é separação total. Mostra pra mim que é separação. Mostrou? Acabou, assina Só sozinho. dele, não tem nem o que falar. Aí, só que em grande maioria, eu não sei até porquê, não posso nem falar se é maioria ou não, mas o que eu mais vi na vida foi comunhão parcial. Ou É mais comunhão. barato. É. Sim, é mais barato. É mais barato É e você mais consegue barato. casar
Porque a hora que você chega pra sua esposa, fala, não, quero separação total de bens. Nossa, ela vai... Então já separa de uma vez. Você não chega pra outra pessoa e fala, se o que é meu é meu, o que é seu é seu. E outra, nesse mundo você vai rodar, velho, porque depois ela vai ficar muito mais rica que você. E aí, quando você tem a comunhão de bens, eu posso não precisar da renda dela, mas eu sou obrigado a fazer que ela assine. Porque Ela aí assina são- o contrato, mas ela não precisa compor renda. É que na verdade são duas coisas diferentes que são colocadas no contrato, né? Uma é responsabilidade financeira, que aí você pode, usei a renda minha e da minha esposa, eu sou responsável financeiro por um tanto, ela por um tanto. E aí existe a responsabilidade civil, que aí tem essa questão do... Se a comunhão do total regime tem que de assinar. casamento, ou que nem assim, nós estamos juntando renda nós quatro solteiros. Nós queremos 25% de cada um. Aí a responsabilidade civil você pode escolher. Tá. Então eu posso falar assim, não, eu quero 10, quero 40. Entendi. Né? E aí tem que compor 100%. Tá, Bem, entendi. Mas dá pra fazer. E agora, esse ano, o Minha Casa Minha Vida, sei lá o nome que vai ganhar corpo ao decorrer desse programa, começa a entrar com 80% de financiamento em imóveis usados. Confere essa informação? Glória a Deus por isso também. Ó, o correspondente, falando graças a Foi Deus, um bom mano. tempo sem financiar imóvel usado no Era Casa Minha Vida. 40% ou não 40%. Era 40%. Aí o cara não Cota aguenta, né? máxima, É inviável. 40%. Não Pô, aguenta, mano. 60% de entrada. Você tá falando de um Porque cara o- que vai comprar um imóvel de uma imóvel- faixa de renda mais baixa. O imóvel Precisa. usado, né, ele já não tem o incentivo de subsídio, né? Tem, salvo alguns casos bem esporádicos, tem alguma coisa, mas assim, o máximo que você vai conseguir de subsídio ali, tipo, é coisa de 10 mil reais. Pergunta. Eu tenho terreno, sem construção. Terreno, sem construção. Só Eu terreno. não consigo morar nele. Certo, E eu preciso comprar uma casa. certo. Posso dar o terreno de entrada e eu entro no programa ou o programa entende que eu já tenho um imóvel e eu não me enquadro? Não, terreno não é imóvel. Não é habitável, né? Entendeu? É. Não tem Terreno princípio não é de imóvel. O morabilidade. que precisa para ser imóvel? Habite-se. Tá. Tá? Então assim, Show de tem lá, bola. tem muito caso às vezes assim, já pegamos uns casos bacanas lá no escritório. O cara fala assim: "Não, só tem um terreno". Só tem um terreno, me dá a matrícula pra eu ver. Só o Casa de terreno. alvenaria. Não, só o terreno. Só o terreno. Aí o cara me dá o imposto de renda dele. O endereço da casa é o endereço do terreno com nossa. construção no Eu peguei no vários, e assim. carnê de PTU. O cara simplesmente construiu, não averbou a construção. Aí já não é mais um terreno, ser humaninho. Tem bastante. É, Mas é muito engraçado a gente pegar, porque o cara fala, não, só tem um terreno. Aí você vai ver, pô, o cara declarou a casa, declarou a construção, no endereço do terreno, aí tipo, a gente pega... Você começa a conferir os documentos e Você fala, fala, não, que você estranho. tem, né? Eu fui específico nessa pergunta do terreno justamente pelo seguinte. Ainda é um público que não tá com a grana. Tá? Exato, Tipo, mas vamos tem falar o que tá terreno. apertado. Tive o terreno, seja de herança, seja porque eu fiz uma compra e tô com ele ali. E às vezes esse terreno ele é 20% do valor da entrada. Você consegue Sim, financiar o resto. sim. Então você começa a querer fazer. Você não quer entrar no caso de construção, você não quer lidar com mão de obra, você não quer ver projeto, você não quer acompanhar uma obra, você consegue com um terreno dar de entrada nesses 20%, vai Sim, dar pois é, carro, você você pode pode dar esses fazer uma 20% pro permuta, proprietário do tá? jeito que você quiser. Pode. Aí você entra com uma permuta e eu posso então entrar no programa Pode, Minha Casa Minha pode. Vida. E pro banco Falando. pra gente não interessa como você paga a entrada. Porque pro banco o que interessa realmente é o valor E se teve financiado. entrada? Sim. Então, assim, tem muita gente que fala assim, pô, mas eu tô dando o terreno por 80 e a entrada é 100, mas o cara tá pegando o terreno. Aí ele fala, pra mim não importa. Não Pra importa. mim o que importa é o que o valor tá financiando. Vou liberar isso aqui Vou para liberar você. isso aqui, compra a sua casa? Compra. É. Show do pau. Vai liberar 200 mil na sua conta, beleza? O cara fala, beleza. Beleza? Os outros 50 O que mil. ele tá fazendo, É. não tá dando pra pagar, é periquito. E é muito bom, cara. Eu tô Agora achando falando de máximo essa terreno, parte de agora usar. falando de terreno, uma dúvida cruel assim, vamos lá. Terreno e construção. Terreno e construção. Ixi, isso aí já me tira todo Entra no Minha Casa Minha Vida, eu Entra. consigo fazer uma compra de um terreno junto com a construção, financiar tudo pelo Minha Casa Minha Vida? Sim, Consegue. senhor. Como que eu faço isso? Assim, agora que mudou um pouco a regra, né? Ficou um pouco mais chato. Você tá acompanhando, você deve ter Sim, visto e isso eu aí. quero aproveitar até pra entender como ficou. Nossa. Antes, Curiosa. fazer o terreno em construção, a Caixa pagava 100% do terreno. Então, assim, deu entrada. Vamos falar de... Antes dava pra fazer com entrada zero. Terreno em construção dava entrada zero. Então, o cara fazia uma casa de 130 mil com entrada zero. Dava zerado lá no simulador. Lindo, né? Aí o banco pagava 100% do terreno financiado e o cara ia tocando a obra lá de acordo com o cronograma, tá? Mas vamos lá.
não é por mal, mas o cara tá dando entrada zero. Geralmente, o cara que tá dando entrada zero é porque ele realmente não tá com uma reserva financeira feita, às vezes não tem dinheiro para documentação, às vezes não tem nada. Então, assim, o que é interessante? Vou fazer, mesmo que seja entrada zero, tem que conscientizar que precisa ter um pouco de recurso. Entende? Nesses casos, antes de mudança de regra, a Caixa teve que fazer muita retomada. Que ela pagou o terreno, pagou parte da obra, tem que finalizar a obra, não consegue finalizar a obra porque não tem construtor credenciado para finalizar e está com o terreno parado. Ali Um terreno com uma semi-construção. Uma semi-construção. Então agora a Caixa mudou a regra. Tipo assim, deu entrada zerada, não tem problema, tem que dar 20% de entrada no terreno. Ah, é? Obrigatoriamente agora. A Caixa só paga 80% do terreno. Preciso entender isso aí. Vamos lá. Preciso entender, porque não entrou na minha cabeça. Vamos falar de valores. Não, valores assim. Terreno de 100 mil reais. Não, como funciona? Terreno em construção, acho que é autoexplicativo o que eu estou comprando, né? Um terreno e uma construção. A construção, o terreno existe, a construção não. O terreno é de alguém, eu vou ter que comprar ele de alguém. A construção não. Quando eu falo 20% de entrada, eu vou entrar lá com o terreno em construção. Eu quero 250 mil. O terreno custa 100, eu vou gastar 150 para construir. Eu preciso dar 20% dos 100 mil? Sim. Só, não dos 250. Não, é 20% de entrada. Dos 250. Isso. Na modalidade de terreno e construção, especificamente em Bauru, tudo que gerar entrada é pro terreno. Vai pro dono do terreno. Isso é uma regra da Superintendência de Bauru, tá? Então, assim, tudo que der de entrada no programa Minha Casa Minha Vida, ela obrigatoriamente vai pro dono do terreno. E aí vai liberando conforme o cronograma de obra. Isso, aí eu pago o restante do terreno e a obra eu vou liberando de acordo com a planilha, com o cronograma. Aí, no caso que a gente estava falando de entrada zero, hoje, obrigatoriamente, eu tenho que dar 20% de entrada no terreno. Em Bauru não existe isso. Não, isso é geral. É 20% do valor total do negócio vai pro dono do terreno. 20% hoje vai pro terreno. Independente se é entrada zero ou não, 20% do... Mas não tem mais entrada zero, não estou entendendo. Então, existe aí. Se você colocar no simulador... Tá. Para vocês internos lá, vocês têm aquela... Tem uma entrada zero. Tá, e às vezes, assim, o que é interessante... Tem Como que o cara consegue uma entrada zero? Cara, renda uma família que tem um dependente e uma casa ali de uns 130 pau. Vai dar mais ou menos uma entrada zero. A casa e o terreno. Mais o terreno ou a casa? Tudo, 130 mil. A gente tá falando de uma casa que hoje ainda não tem. Dormitório. Que hoje não tem. Você vai pegar hoje um terreno aí barato em bairros mais afastados, 70 mil. Não, tá. Mas existem mais afastados que compra. Compra, vai. Não sei. Compra, 30 pau, 20 pau, compra. Não sei, eu não consigo saber. Hoje compra por 5 mil reais mais. Não, hoje em Bauru eu não consigo saber onde que tem, por exemplo. Existem uns bairros, só que assim, aí tem um problema que aí, mas não chega água, não chega esgoto, você tem que colocar fossa. Não. Mas vamos falar de um terreno bacana que tem infraestrutura. 60 pau, 65 mil. Sim. Aí o cara vai meter uma casa lá de 25 metros. 25 metros ele tá colocando um dormitório, um banheiro. Mas é o mínimo, não é? Na verdade, não existe metragem mínima, existe estrutura mínima. Quarto, cozinha e banheiro. Quarto, cozinha, banheiro e lavanderia. Tá. Tem que ter. Então, se ele fizer uma lavanderia dentro do quarto, por exemplo, tá bom. Tá ótimo. Beleza. Você construir aqueles AP lá de São Paulo de 17 metros, o cara tá dentro. Tive um cliente que ele fez umas casas no Jaraguá e ele fez um telhadinho com mão francesa de 1,5 por 1,5. Ele vendia uma casa, ele arrancava, colocava na outra. Mentira, mano. Opa! É mesmo, cara. A lavanderia tem que ser coberta, não fala como, tem que ser coberta. Olha, que loucura, mano. O cara fazia, vendia a casa, ele ia lá, arrancava, colocava na outra. Ele já avisava que não vinha, essa aqui não vem a mão francesa. Ele cobria só o tanque, cara. Então, mas é porque assim, isso até pra quem tem interesse no mercado, eu já vi bastante e eu tô estudando um pouquinho mais. Mas, por exemplo... Você falou da questão do financiar. Eu quero entender o seguinte. Eu, por exemplo, quero fazer casas para vender em bairro, em vila. Eu consigo fazer e entrar no programa, depois sair do programa, depois entrar no programa, depois sair do programa, depois entrar no programa? Você para fazer agora, também mudou a regra também em 2018, 19. Não vou me recordar a data precisa. Antes tinha muito construtor que fazia e entrava no programa Minha Casa Minha Vida.
O banco, eu acredito também que seja pressão das construtoras, tá? Porque imagina, o cara vai comprar um apartamento de 180 mil da MRV ou ele vai comprar uma casa de 180 mil? Sim, uma casa, Uma casa. normalmente. Normalmente Só que vai o cara pra não casa. podia vender, porque tem que esperar 5 anos pra vender. Não, mas você não pega subsídio. Não, Não, você mesmo falou, que dentro do pegasse, programa, Minha Casa Minha Vida. Não, mas no programa às vezes ele pegava por causa da taxa. Você pega a por causa taxa, disso você aí. não pega Mas subsídio. pega. Você não tá preocupado com subsídio. pega Ah, subsídio eu me também. enquadro, perfeito, consigo É. juros baixos, O porém eu subsídio quito ele também, depois. tudo. Interessante. Só que assim, aí eu acredito que tenha sido pressão das construtoras. O pessoal fala que não, tudo, mas pra mim não faz sentido. A Caixa mudou a regra que para poder vender na Minha Casa Minha Vida tem que ter um CNPJ de construção de edifícios, prédio-edifícios, e tem que enquadrar o KNAI. Então, assim, eu tenho que ser uma empresa, uma construtora. Cara, fica inviável para hoje um construtor pessoa física abrir um CNPJ disso, recolher tudo, fazer... Sabe? Entendi. Ele realmente se legalizar para construir para vender na Minha Casa Minha Vida. Entendi. Então, assim, hoje não consegue. Já fica inviável. Fica. Já- Aí você acaba, tipo, não compensando Então mais. o cara que ele constrói hoje, eu falo porque... É que tudo bem que aquelas que a gente viu lá já é construtor, o cara é consolidado como construtora da RGO, né? Que tava fazendo Sim, algumas casas sim. lá em cima, lá perto do Jardim Marília, lá, né? Sim. Um construtor comum hoje ele não faz isso, então. Ele não consegue. Construir para vender dentro do programa, não. Para terminar a construção. Então, mas Diferente ele não, do terreno em construção. então, mas ele não consegue ele construir no programa Para vender. para vender, mas ele consegue fazer uma casa de 250 mil e vender no programa. Como usada. Como casa usada. Tá. É, Como agora ele, casa nova, ele não. vai ter que se virar com os 20% de entrada. Entendi. Entendeu? Como casa usada. Mesmo que ele Então, mesmo que ele agora construa tá com recurso usando próprio. 80%, Só mano. que aí, qual que é o pulo do gato da casa usada? É o prazo da BITS. Você vai terminar a casa, você vai ter que ficar pelo menos 6 meses com essa BITS. Entendi. Entendeu? Porque para ser Ah. considerado usado, Ela só depois de 6 meses. é uma mão de via dupla, sabe? Assim, tipo assim, às vezes o cara tá lá com a casa fechada, tem 2 anos de habits, mas nunca ninguém morou. Eu consigo enquadrar ela como nova. Só que se ela tiver menos 6 meses, você não enquadra como usado. Como usada, não. Entendeu? Só que para esse cara que construiu, vamos imaginar que ele construiu para vender no Casa Minha É. Vida, no programa. Cara, hoje ele constrói, espera 6 meses e aí ele entra no Minha Casa Minha Vida. Antes disso, não. Antes disso, obrigatoriamente, as PPE também. Que maluquice. É. E vem cá, de curiosidades dos clientinhos que chegam pra você com vontade de comprar. Fala comigo. Curiosidades. Financia 100%? É a pergunta que o pessoal Nossa, escuta essa- todos os essa é a dias. melhor, né? Como que eu faço pra comprar sem Sem- entrada? Sem entrada. Ontem chegou uma cliente e mandou mensagem assim pra um corretor. Eu ganho 1.800, 1.900, uma coisa assim, eu tenho um dependente e eu quero sem entrada, por favor. Olha, você, tipo, pode tirar azeitona. Tira- Exatamente. Azeitona não, eu sou alérgico. É isso? É isso. Exatamente. Mas- Esse é o caso que eu tava te falando. Mas- O terreno de construção sem entrada, zero entrada. É, mas sabe que é uma coisa muito interessante? Que eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha mexido com o programa. A gente foi lá na RNI aquele dia, a gente estava na Uhum. mesa negociando um apartamento. E o que acontece? A construtora também vai financiar 80%. Sim. Da hora. Sim. Só que o que a construtora faz? Ela paga os outros 20% e fala, mano, eu sou gigante. Vou parcelar Paga pra mim você. parceladinho, meu. Parceladinho. Aí o cara cata o 20% e parcela em 60 vezes. É. Porque eu confio em você. Isso você confia em mim. compromete renda? Não, O parcelamento? O parcelamento da Não. entrada? não, porque ela não Porque é oficializada por é uma instituição confissão de financeira. dívida, né? Não é uma promissória. alienação, É. não tem... Só que aí eu Mas venho. aí dá a impressão que você tá comprando sem entrada, mano. Dá. Você chega lá É. com R$800 de cheque, lá, R$1.000, tipo, sei lá, ficou R$40 mil de entrada que eu tenho que dar pra um apartamento de quanto? 200 mil? 200 mil, 20%, 40 mil? É, isso 40 aí. mil reais. 40 mil reais de entrada, parcelado em 40 40 vezes, ou em 60 vezes. A pessoa chega lá, dá R$800, sai com o apartamento novo dela, velho. Zero. E aí, mas eu acho que pode ser uma confusão. A pessoa fala, e eu quero sem entrada. Aí aham. você fala assim, olha, vem aqui, meu E é amor. onde a gente explica. Tem, senta. É isso, né? Sim, é sentar com o cliente e explicar, né? Tem Ou o às vezes. pessoal Pode falar. Não, pode continuar. É que tem o pessoal, né, que às vezes não quer escutar, mas a gente sempre explica porque às vezes o amiguinho comprou e automaticamente ele falou, vai lá e compra, porque eu não tive que pagar nada. Ele parcelou a entrada dele em 80 vezes, mas ele falou que ele não teve que dar nada. E aí o outro amiguinho que tá querendo comprar, ele entende que o amigo comprou sem entrada, mas o amigo parcelou. Então a gente faz todo esse trabalho De explicar, mas às vezes não é nem um explicar, falar assim, porque isso, por exemplo, eu aprendi na mesa também, Lari,
que às vezes você fica se prendendo muito nos termos técnicos que o cliente não precisa saber. Exato. Não é que não precisa. Você vai falar para ele 1, 2 vezes. Acabou. Eu acredito que o Tá termo explicado. técnico nem Se você for ficar explicado. batendo a Não cabeça, necessário. Porque o que acontece? Por exemplo, Então, se o cara foi lá na construtora e parcelou a entrada em 40 vezes, e o boleto dele ficou por uma semana depois de que ele assinou o papel, ele não deu entrada. Ele não deu entrada. ele não Deu mas depois de uma pra semana. pensar, É isso que eu quero não dizer. deu. E É isso que eu quero dizer. O cara, tem- quanto que ficou? Porque Parcela não é de uma entrada. R$500. Com R$500 eu comprei apartamento. Não deu É entrada. porque não é uma entrada, é um sinal. É. E aí ele começa a pagar o parcelamento dela. E tem então. a questão também, né? Que nem ela tava falando. O amigo falou pro amigo. Pô, um amigo tem uma condição, outro amigo tem uma outra condição. Exatamente. Um amigo tem um filho, outro não tem um filho, É. sabe? Então tem... Um mora com o pai, o outro não. O outro, financiamento... Papagaio, ele periquito, igual cachorro. digital, cada um tem o seu. Ó, Sim. falando de cliente, perfil e tudo mais, uma dúvida minha. Tem um cliente que surgiu aí um tempinho atrás e queria colocar, se eu não me engano, acho que era mãe de dependente. A mãe tem um imóvel que financiou pelo Minha Casa Minha Vida, porém, ela financiou antes de 2004. Nossa, os antigos. Né? Há muito tempo atrás, e aí ela estava pagando ainda, terminando de pagar as parcelas. Ela entra como dependente? Ela não pode nem compor o financiamento. Não pode fazer nada porque ela tem um imóvel. Porque ela tem um né? imóvel e ela tem um financiamento ativo. Aí automaticamente vira SBPE. Sim, porque então era isso. Porque a pessoa chegou em mim e falou assim: não, mas eu falei com fulano e ciclano, que é o correspondente, falou que dá pra fazer e nananã. Não, E aí eu acabo perguntando porque surgem umas coisas assim. Eu acho que, assim, às vezes o cliente ele fala, mas eu sinto muito isso, assim, nesses 6 anos, né, que eu tô Você, atuando. com certeza. O pessoal, tipo assim, ele fala pro corretor, o cliente, mas ele não dá a informação completa pro corretor. É verdade. Entende? Então, assim, tipo, ele foi pro correspondente e perguntou, posso usar minha mãe como dependente? Pode. Aí depois chega pro corretor e fala, só que é o seguinte, minha mãe tem uma casa financiada, não sei o quê, mas ele falou que dá. E aí, tipo, não dá. Sabe? Então tem Sim. muito disso que acontece. É o telefone sem fio às vezes, né? O cara fala, ele fala de um jeito pra cá, ele fala de outro pra cá. Aí você fala, mas ele falou que pode, não, mas... E às vezes eles acham, Você explicou que a sua mãe tem uma casa no nome, que que tem isso, que tem aquilo. Agora, por exemplo... Mas se a casa tivesse só no nome, não pode, nem que ela esteja se quitada. ela tivesse com a casa quitada, existe uma manobra pra você fazer quando é mãe dependente. Como funciona? Não pode estar no mesmo endereço os dois. Ela tem que apresentar, ela pode ser dependente dele morando na residência dela. Porque é fato isso. Eu posso sustentar a minha avó idosa que mora Sim, numa casa com própria certeza. dela. Exato. Isso é real. A gente fez esse caso agora, recente. Ele cuida da mãe, a mãe ela tem uma cuidadora, tem tudo na casa dela. Ela tem uma casa que foi financiada pelo Minha Casa Minha Vida, até achei que fosse o mesmo cliente. E aí a mãe dele é dependente no imposto de renda dele. E aí, tipo, quando chegou a informação para nós, a conformidade pegou isso e pediu os documentos. Aí a gente foi lá, conversou com ele, tudo tal, e ele pegou e falou, não, mas minha mãe não mora comigo, explicou. Aí é fácil, faz uma carta de próprio punho, reconhece firma, tudo. Porque o que acontece? Mesmo com financiamento ativo? Mesmo. Se não morar no mesmo endereço mesmo. Tá? Qual que é o grande... qual que é o problema do subsídio e do programa Minha Casa Minha Vida? É o banco que está te dando? Não, é a União. Então, você está pegando dinheiro da União. Então, se você, omitiu uma informação... Ela tem tudo. Você está cometendo crime contra a União. Famosa fraude. Entendeu? Então, esse é o X. E às vezes a pessoa fala assim, pô, tá dificultando. Não, tô te livrando de um processo. Claro. Entende? E é bem isso. Então, assim, existe a possibilidade de você colocar um dependente? Existe a possibilidade. Que ele tem um imóvel. Dependente que tem um imóvel. Que é um que tem um imóvel aqui, outro aqui, e você sustenta. Aí faz uma cartinha, faz firma e dá. Nessa regra, se ele tiver quitado. Problema de colocar a mãe como dependente. Diminui o prazo de financiamento às vezes. Esse é o maior problema. Ah, verdade. É, porque a mãe Depende, porque, às vezes, tem por idade... exemplo, a galerinha nova, fala por mim que eu sou muito jovem, por exemplo, os meus pais têm 40 anos. Quanto? Aí tá Então, tranquilo. assim, Quantos anos tem uma seus situação pais? diferente, 40. Começaram cedo. 12 anos foram pais, né? A minha... Essa cara de 35 que ela tem, os pais têm 40, até parece.
Tô brincando, Porque Lari. o pessoal às vezes vem e fala, vou colocar meu pai, vou colocar minha mãe. Pô, quantos anos seu pai tem? 60. Fala, pô, Não coloca, Pi. Vai diminuir pra melhor 20 não O anos. prazo de financiamento vai até 80 anos, é isso? até 80 80. anos e 6 meses. Eu adoro esses prazos, velho. Por 80 que anos e 6 Mais, meses? Expectativa do brasileiro de vida é de 80 anos e 6 Seis meses. meses. 7 meses já morreu. 87 meses já Na era. verdade, Não não vou- é nem expectativa de vida, é expectativa de pagamento e de conta, né? Depois de 6 Porque meses, depois deu você pode Alzheimer, pagar, o cara mas você não esquece, paga velho, mais esquece de conta. pagar. Ele vai esquecer Você de não pagar. paga mais Vai, com conta. certeza. Mas e tem outro porém também no financiamento, que a galera... A faixa de idade aumenta o valor de seguro. Do seguro. Ah, vamos falar de Porque o seguro do quê? Seguro obra ou seguro Não, do financiamento? ele tá Não, falando do seguro do financiamento. Ah, É então porque- diga isso. Então tem o seguro, É financiamento. porque dentro do né? financiamento tem um seguro. Aí se o cara tem, mesmo que ele... eu topo pagar em 15 anos só, porque ele tem 65, ele vai até 80 anos e 6 meses. 6 meses. Então ele vai financiar só em 15 anos, certo? Certo. Eu topo. Eu tenho renda pra isso. Beleza. Só que você vai olhar, o valor do seguro ele é mais alto E também. o seguro como Quanto funciona? mais alto, mais O caro o seguro seguro. funciona quanto mais perto do fim da vida, mais caro eu pago. Tudo bem, mas Porque por que o serve banco- seguro? Seguro são dois nomes, é DIF, DIF e MP. DIF é danos físicos ao imóvel, DFI, perdão. Danos físicos ao imóvel. E o MP é morte e validez permanente, Perfeito. tá? Então, danos físicos ao imóvel. Eu uso Caiu o muito, avião, já era. Cara, eu uso muito Brumadinho. Tá. Desceu lá, pum, Deu, devastou. deu ruim, caiu. Levou, quitam o financiamento. E você tem uma briga judicial com quem causou o E problema. boa. E aí eles vão Você te não devolver. deve nada Você e não você deve tem nada e ressarcido. você se vira para poder receber. Seguro cobriu. O MP é o que a gente estava falando de responsabilidade financeira Sim. naquela hora. Então assim, nós dois financiamos um imóvel, 50% cada um, mesma renda, tudo bonitinho e tal, você 50% ou 50%. Você morreu ou ficou inválido para exercer a sua função principal, porque tem isso também, quita 50% desse imóvel. Mas você consegue morrer sem exercer a função principal? Não, fica inválido. E quando ele começou a falar, fiquei em dúvida qual que era pior. Morreu ou ficar inválido? Ele falou, você morreu. Eu falei, morrer é ruim. Ele, Não. inválido. Eu falei, então, Imagina eu vamos rever a morrer, primeira não. opção. Eu acho que talvez a primeira... Acho melhor morrer. Quando você fica inválido, porque muita gente fala assim, pô, tô inválido. Aí vai, o Mas, cara, assim, o cara é pianista e perdeu um dedo. Ele tá Ah, inválido. então, aí, mas assim, tá impedido de exercer a função principal? Tem E, mais assim, 9? Tem muito isso. E aí a pessoa vai lá e fala, mas eu tô inválido, mas você tá conseguindo trabalhar? Porque o INSS, quem vai falar se você é inválido total ou Sim. não? Então, mas vamos dizer que ficou, quita o imóvel. Quita o imóvel. Se você é responsável 100%, quita o imóvel. E E se seguro, você ele for é- 50%, quita 50% do imóvel. 50%. Esse seguro, Quita a sua ele tá parte. sobre a Independente, rapidinho, só Vai pra não perder. Independente de ser pessoas aleatórias Independente. ou... Então, um casal comprou o imóvel, juntos, compondo renda. Tá. Se o cara morrer, quita 50%. Quita a parte dele, a responsabilidade financeira dele. Porque assim, vamos imaginar um Não vai matar sua casal- namorada, hein, Larissa? Eu tava Tô contando pra sentindo- ele. tô sentindo Ele vai aqui, achar ó. que eu vou. O namorado vai financiar sozinho. A questão de, Vai não empurrar é da que vai sacada. fazer, é só torcer pra que Eu, aconteça. eu no lugar dele colocaria a rede na sacada. anda de capacete. alguma coisa. Capacete dentro de casa. Mas assim, então vamos imaginar, você 60% e seu namorado 40%. Da parcela, não a responsabilidade civil, a responsabilidade financeira. Tá? Então assim, quem morrer quita a parte financeira. Se você era responsável 60% pelo contrato, vai quitar 60% do contrato. Beleza, então quando, por exemplo, eu faço a simulação lá, tem o campo de percentual de pactuação lá. E aí, Sim, quando sim. a gente faz de casal, é comum que a gente faz 50-50, né? Ah, tá. Isso interfere Não, na porque depois aprovação? o sistema, Como quando vai fazer E o como cálculo. É que pela a gente renda? faz Pela renda. Pra deixar isso certo? É pela renda mesmo. Pela única e renda. exclusivamente. É só pela renda. Ele vai Não distribuir entra automaticamente. faculdade, não entra nada. Quem faz esse cálculo aí já é o banco. A O sua próprio- renda compõe Isso quantos vem por no cento contrato do total? estipulado Sai Agora, e tudo contrato. mais. Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta Não, eu não agora terminei de fazer a pergunta. jurídica. Não, mas é dentro desse mesmo Eu ia tempo Então pra não fazer perder. significa que Olha lá. no casal não tem 50-50. Não, então, mas a- 50-50 é civil, na separação. civil. Então, mas aí Depende, aí se vem. você conheceu o seu namorado, se é funcionário público, conheceu Não, ele não no tô usando trabalho. o meu caso. Não, Aí- não, não. Aleatoriamente. Meu cunhado e minha cunhada, eles são funcionários públicos que se conheceram dentro do ofício. Eles ganham exatamente a mesma coisa. 50% pra cada um. Sim. Tá, Só agora, nesse caso. Nos agora outros faz diferença. vamos. Só pra esclarecer. Esclareceu o quê? Que você tá com dúvida na pergunta. Não, eu quero você esclarecer não uma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de responsabilidade financeira, Tá. eu vou lá com a minha esposa.
Eu vou lá. Ela entrando. Quem bateu na porta? Eu vou lá com a minha esposa e aí eu falo assim, não, eu vou pagar 70% e você 30%. Responsabilidade financeira é isso. É possível escolher? Não. Não é possível É escolher. de acordo com o Com a renda. apresentado. Tá. Então se eu apresento a renda e dá 70-30, O banco faz a conta. o banco faz a Isso conta. é igualdade. Aí né? Se ela deu. ganhar mais que você, ela paga Isso é a mesma coisa que a responsabilidade civil? Não. Ou continua sendo 50-50 para cada um? São Não. distintos, né? Civil, 50. Viu, Nai? Fala pro Mira. 50. Fala pro Mira. Entendeu? Porque separou, se o seu regime comunhão parcial de bens, 50-50. Mano, mas separou e aí? Quem que aguenta? Você vai, reanalisa. Aí ou vende. Aí dá um jeito. Aí dá um depois, jeito. na hora da crise, você procura um advogado, mexe o saco. Separação é É. complicado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta voltando lá pro seguro. O seguro ele tá embutido na parcela mensal do financiamento ou ele é uma vez só? Não, mês a mês. Aí ele compõe o valor da parcela. Compõe. Ó, o financiamento ele é composto por principal, juros, taxa de administração e seguro. Aí compõe a parcela. Que doideira, cara. E isso Isso em 420 meses, 35 anos. Passa rapidinho, Nossa, você nem cara. vê. É um piscar Rapidinho. de olhos. Você vê, o senhor já passou 42, você nem viu. Não é? Passou rapidão, cara. É um absurdo passa isso aí. muito rápido. Cara, a gente pode ficar aqui falando mais, eu acho que 4h30 a respeito do tema. Acho que você vai voltar, tá? A esse podcast, porque tem faço muita questão. coisa que eu acho que tá. Para as considerações finais, alguém? Não, tem isso porque a gente falou basicamente Não, eu de nem Minha Casa Minha juros Vida. obra, Não, já FGTS. Não entrou em É. FGTS, juros Não obra, a aprofundou, gente não juros entrou tem em bastante nada, coisa. nada, várias Juros coisas. de obra ele é um pouco mais complexo também. É complicado. Então, assim, porque ele vai de acordo com o que é o juros de obra, né? Pra gente só dar Sim. uma pincelada. Cara, é o percentual, basicamente o percentual da obra em cima do valor da parcela. Só que a gente está falando de juros. Então, no período de juros, não tem amortização do saldo devedor. Então, eu emprestei 200 pau do banco e vai demorar 10 meses para fazer essa obra. No final de 10 meses, quanto eu devo pro banco? 200 pau. E esse período que eu estou pagando o quê? Os juros antecipados pelo dinheiro emprestado. Sim. Esses juros, ele não compõe o saldo devedor, então ele não vai fazer composição, ele não está indo para lá e eu estou pagando por isso antecipado. Só que qual que é a questão? Você paga até quanto? Até 80% dos juros. Porque se não tem amortização, eu não posso cobrar 100% de juros. Se eu não estou amortizando nada do contrato. Entendi. Entendeu? E aí, assim, mas qual que é o cálculo? Que acho que é a principal pergunta. Nossa, eu tava me coçando aqui pra Ah, perguntar já. Então pergunta, Passa à Lari. vontade, Pergunta, passa à vai. vontade. Qual que é o principal o cálculo disso? Basicamente, que a gente fala para o cliente para ele não se perder. Se programa para pagar o percentual da obra em cima do valor da parcela. Então, 10% de obra, 10% da parcela. 20% da obra, 20% da parcela. É esse o cálculo exato? Não. Mas é mais ou menos parecido. Mas não, vai dar com sobra, vai dar com a margem. E quando a gente vai pagando 80% da parcela do juros de obra, vai dar 80% da parcela, vai dar com sobra também. Porque assim, qual que é o cálculo que você faz? Você vai pegar o valor da amortização, vai descobrir o valor de juros. Tem que descobrir o valor de juros. Como você descobre o valor de juros? Pegando o valor do pagamento mensal, composto com taxa de administração, seguro, tudo, desconta lá do saldo devedor. Então, assim, quando a gente fala de amortização saque, aí é mais fácil. Sim. Porque ela é saque, constante. você pega o valor do emprestado, divide pelo prazo, você tem amortização constante lá. Então, vamos imaginar, 420 mil e 420 meses, R$1.000 por mês, tá? E aí você pegou os juros. Então, vamos dizer que numa prestação tem R$1.500 de juros. Como que faz o cálculo? Não, juros de obra que a gente está falando? Sim. Se Durante o período da obra. eu vou pagar 10% desses juros. 20% de juros, 30% de juros, 40% de juros. De acordo com até o prazo da obra. 80% dos juros. Por que Entendeu? se fala em até 80%? Porque não tem amortização no contrato. Porque em alguns... É meio polêmico esse assunto. Porque Vamos lá, em vamos lá. alguns casos chega a ultrapassar 100%. Por conta do indexador. Calma aí, deixa eu começar. Aí Essa agora é uma você me pegou. curiosidade minha. Porque Esse é o Não, valor do indexador. não pode ser acima de 80%, mas eu pago mais de 100. Dos juros. Você não pode pagar acima de 80% Da parcela. da parcela. Porém, não tem um indexador? Não Todo sei. financiamento habitacional tem um indexador. 100% dos Todos. financiamentos, todos. Indexador é o índice. Indexador é o TR, IPCA, Ah, IGPM. isso, é o índice que eu vou Esse dar. é o Tá. indexador. Beleza. Então, assim, que nem de 2017 a 2022, até maio, se eu não me engano, TR zerada.
Sim. Sim. Então você não tinha esse caso que você pagava E aí, 100%. ano passado? Ano passado aumentou um pouquinho, o TR aumentou um pouquinho. A partir de novembro de 21 começou a subir. Então eu tô pagando até 80% do valor da parcela mais o indexador. Mais o Aí indexador. passa de 100% do valor da parcela. Passa Tem porque cliente o que- indexador, ele vai na Deu onde? ruim O indexador faz pelo valor emprestado. Entendi. Então se eu tô lá 200 pau, E eu já pago. e eu não posso aumentar o seu saldo devedor. Sim. Então você tem que pagar Tem que pagar agora. Antecipado. Então significa que os juros de obra, ele não passa de 80%, Não. de verdade. Não. Então, quando eu tô na mesa com o cliente, eu explico que ele realmente não ultrapassa os 80%, é uma verdade. Eu não posso falar, ele chega até 100%, porque não é ele que chega até 100%. Não. É o indexador. É o indexador que faz, porque você paga essa sobra que iria para o contrato, você paga ele antecipado. Porque o seu saldo devedor tem que ser igual ou menor. Entendi, Porque, assim, perfeito. O banco, eles falam que existe amortização, mas é irrisória. Então a gente fala que não tem. Que é para não passar nervoso. Você fala pro cliente, tem amortização. É, o cara tá achando que 0,33 tem alguma coisa. não. Você quer ver onde que deu um puta pau? Foi IPCA, cara. Foi. Nossa. E ele estava indexado a que tipo de produto? Não, no financiamento. Era uma No financiamento. taxa mais IPCA. Só que Ah. o IPCA, historicamente, é baixo. Aí veio a pandemia. O GPM deu 30%, depois o PCA acompanhou, deu 30%, Então, tem assim, 12%. teve um... Aí o que você faz? Você pega o acumulado dos últimos 12 e dá distribui desespero. nas Dá parcelas? desespero. Você não faz, né? Dá desespero. Você paga? Porque Não. Você não O faz. que a consultora faz? Ela distribui mês a mês o indexador? Ou ela pega os últimos Não é 12? consultora, é a gente banco. tá falando de banco agora. Banco. Banco. Perdão, o banco. O que o banco faz? Tá, comprei meu apartamento. Uhum. Aí eu tenho vai ficar, sei lá, R$1.200 de parcela. Depois da entrega. Tá. Depois do habite que eu vou pagar. Enquanto não me entregou, eu tô pagando juros obra. Juros obra. É isso que eu entendi, tá tudo certo. Sim. Beleza. É juros obra, mas aquele dinheiro está sendo corrigido por um índice Peanuts lá, INCC. Tá. É isso? E aí, aquela correção de INCC que até é distribuído junto com meus juros obras até lá. Não. Porque assim, o INCC, Então, na verdade, entendi, quem bulhufo, compra é só a construtora. Sim. O banco, hoje ele só tem 2 indexadores que a gente trabalha. Que é o IPCA e o TR. Mas que ia corrigir aquele dinheiro parado. Corrige o dinheiro parado. Além do que você paga de juros, Vou te dar a correção do dinheiro. Eu vou te dar um É o TR? caso que deu aqui em IPCA. Porto Fino. PCA. Nossa, PCA. Porto Fino, o cara financiou lá um Porto Fino, 3 pau a parcela no IPCA. A primeira parcela, 3 mil, certo? A segunda parcela dele foi R$9.000. A segunda parcela. Que a correção era IPCA, não tem. IPCA é mensal. Não, é mensal, mas aí você pode escolher como distribuir. Mas nesse caso ele distribui não, mensalmente. A composição do financiamento é taxa de juros mais IPCA. O banco já vai fazer isso Já vai automaticamente. fazer isso aí, mesmo. vamos- E é que aí, eu acho que- mensalmente vai tacando acho que o pau. Diego- Eu entendi, acabei de Não, entender. não é de não entender, é que você está pensando num momento diferente. Vamos pegar, tipo, você está pensando no juros obra e tudo mais. Pega um produto de construtora que não seja Minha Casa Minha Vida. Não, mas é que o tema é Minha Casa mas Minha é que eu ia Vida. falar, Não, Entender então, mas é dentro porque- do Minha programa. Casa é porque Minha muda. Vida, você já não tem IPCA. Você não tem IPCA. Não, mas eu Só tenho TR. Só TR. É, mas é o que ela falou, que ia passar de 100% do valor da parcela ao Porque indexador. tem essa Eu correção. preciso entender qual é esse indexador, Isso. é o TR. É o TR. E No Minha usa Casa lá. Minha Vida, obrigatoriamente só TR. Tá? Então, É. quando passou o valor da parcela, É por isso que eu falei, é por isso que eu falei para você que eu queria situar as conversas, porque ele tava falando de outro tipo de financiamento. Aí vai para SBPE, vai para. Aí deu um puta azar. Porque nessa época eu tava trabalhando na construtora e aí, fizemos reunião Nossa. com caixa, com tudo mais, porque olha, uma puta novidade que veio que é Era bacana, um novo né? indexador, porque Nossa, eu falei pra todo mundo, falei, não faz. o que a gente tava fazendo na época? Sei Era lá, 5% mais juros de poupança. 6,5% de taxa mais TR. Não. O antes era, né? Na época eu tava lá. Era 6,5, 7 Era pontos. 7 mais TR. Aí eu tinha também o outro que era a partir de 3,5. Isso. Olha que atrativo. 3,25. 3,25 mais IPCA. Eu falei, não faz. Sabe por quê? Hoje eu não sei. O TR, você vai, desde 2014, zerado e tudo mais. PCA Aí você hoje vem tá pro 6% IPCA, de acumulado. dito e feito. Graças a Deus, porque foi o que você falou. Teve um cliente de uma outra corretora que fez lá, pelo IPCA, no segundo mês, terceiro mês, ela tava louca. Ela falou, minha parcela tava 1.200, foi para 3 pau. Ela falou, Cara, é loucura. A gente foi num PCA. cliente pra ver uma casa. Já lá, financiado. lembra? Lá no acho que no Tamboré.
Ela falou assim, Taboré. eu tive que refinanciar, porque eu cheguei pro banco inviável. Fica, e ficou. Explodiu parcela, começou isso com 4, foi para 9. É o que a gente falou, ninguém esperava realmente, né? Uma pandemia que veio e mexeu com tudo. Quando que a gente viu o IGPM bater? 32%. 32%. Sabe, loucura. Então, assim, não... Só que é isso que eu falo, só não é por nada. Assim, dando uma dica até para quem vai tá nos ouvindo agora, assim. Independente, cara, de política. Quando eu vou colocar o meu dinheiro, eu tento me prender o mínimo possível a situações variáveis. Quando a gente estudou economia lá, tinha as PEST lá, né? Que é política econômica, social e tecnológica. Quanto menos eu me prender, que são fatores externos que podem influenciar naquilo que eu pago hoje. Então, quando eu tenho qualquer tipo de financiamento, empréstimo, que ele pode ser facilmente manipulado por qualquer uma dessas PEST, que é o política, econômica, social e tecnológico, quanto menos eu me prender a isso, melhor. Então, se você pega, por exemplo, um TR, também é político. Só que o IPCA é muito mais sensível, o IGPM é muito mais sensível à política do que o TR. Por exemplo, a gente está com um TR zerado desde 2014. Beleza. Subiu agora em 21, 22? Subiu, mas subiu quanto? Irrisório. Agora, você pega um IPCA, um IGPM, um INCC, qualquer coisa do gênero, a gente está falando de custo diário do dia a dia. Assim, ele está muito preso à política. Cara, e ele pode estourar. Desde 2013, 2014, deu em negativo. E INCC dava 3 no ano. No ano. No ano. Menos que a FGTS. Foi muito bom. Dinossauros conversando na mesa. A nossa jovem não está entendendo nada aqui que está acontecendo, Luizinho. Mas, ó, para não estourar muito tempo, queria aqui agradecer muito a sua presença. Acho que foi esclarecedor. Tá? Acho que a nossa parceria aqui dentro da Eagle está firmada no que a gente puder passar para você. Será passado. Você nos atende muito bem. Muito obrigado. Lari, seja bem-vinda à Eagle Imobiliária. Mais uma vez. Rebenta na minha casa, minha vida. Com certeza. O ano é seu. Luiz. Tamo junto? Pé direito, hein? É sempre nosso. Começamos bom? Demais. Pra quem tá assistindo, gente. Pra quem tá assistindo, deixa nos comentários aí elogios. Só quero elogios, não quero haters. Não, tô brincando. Pode vir hater também. Se gostou, a gente vai ter uma segunda etapa com o Sereguini. A gente vai combinar ainda a data. Mas se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente vai juntar a dúvida de todo mundo pra gente poder juntar o próximo podcast e tirar a dúvida de vocês. Quanto tá o like hoje? Hoje tá R$16. Não, vamos abrir uma promoção? Vamos. Pode agora falar. É de graça. Like de graça. De graça, Pode o like bater agora. O like agora que se tá de graça. inscreve aqui, ó. A gente tem aí, ó. É um pacote, o like e a inscrição é de graça. De graça hoje, hein? Pode se inscrever à vontade. Fantástico isso aqui. Convide os amiguinhos, deixe nos comentários. Seleguini Correspondente, segue lá. Seleguini Correspondente. Tá postando novidade, postando as coisas que acontecem no mercado imobiliário aí pro pessoal. Fechou. E a nossa parceria, assim, tanto com a Eagle, com os corretores, que a gente tá aqui justamente assim. A missão do meu escritório, cara, é viabilizar o financiamento pro corretor. Meu negócio é ajudar corretor. Massa, cara, top. Seu @? Larissa Bicaleta. Lesque, vai arregaçar. Siga-nos! Um beijo a todos. Já sabem, vai estar aí. Fomos. É isso? Nóis. Valeu, moçada. Você daqui? Obrigadão. Lari, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Fui. Bicho, tem assunto.